só um podcast. É um movimento. Oi, gente. Eu sou a Karen Teodoro. Sou a Doris Paete. E este não é só um podcast. Hoje estamos gravando o terceiro episódio da primeira temporada e estamos aqui com a maravilhosa da Tatiana Miranda. Bom dia, Tatiana. Bom dia. Bem-vinda, Tati. Para os íntimos. Tati Miranda. Ai, que delícia estar aqui com vocês. Muito feliz. Nossa, estamos muito honradas, né, amiga? Sim. É um prazer. Primeira pessoa que veio na nossa mente, no nosso coração, quando a gente pensou, né, nos nossos convidados, porque a Tati foi nossa mentora de vida e negócios, né, Doris? Exatamente. E você é muito especial na nossa vida, além de uma amiga que a gente carrega no coração, assim, e uma referência. Sim, foi conexão de alma, né? Foi um encontro planejado por Deus, eu falo. Foi né? mesmo. Eu postei ontem no meu stories, né? Deus não une pessoas, une propósitos. Isso. E aqui tem um grande. Eu estou super emocionada hoje, gente, meu Deus. Quero começar a apresentar um pouquinho da Tati e a gente vai passar, né, o bastão para ela falar, mas antes eu queria falar um pouco a respeito do background dessa maravilhosa, né? Ela é expertise em gestão de negócios e desenvolvimento humano e liderança. Ela tem mais de 15 anos de experiência na área de consultoria e gestão de negócios. Atua em mentoria com foco em empreendedorismo e expansão de negócios. Ela desenvolveu, né? Você desenvolveu uma metodologia que envolve liderança, empreendedorismo e gestão de inovação. É muita coisa, né, gente? Essa mulher é muita coisa, muito mesmo. Da palpitação. Né? O propósito do trabalho dela é potencializar líderes e desenvolver estratégias para a construção de negócios de valor. Essa é a Tati Miranda. Essa é a Tatiana Miranda. Ô, gente, toda vez que eu ouço isso, eu falo, será que é isso tudo mesmo? É. Sabe? É. Será? Mas não é o currículo. São as histórias que são conectadas. Então, eu já abro falando que eu estou muito honrada, né? Uma honra mesmo estar com você, Karen, estar com você, Doris. Obrigada. Né? A Doris foi minha mentoranda inicialmente, conectou, trouxe a Karen, essa conexão das duas, dentro de um propósito maior, que é potencializar líderes, mas principalmente mulheres, e ver vocês duas num projeto coletivo, num projeto expansivo, porque é um transbordar, eu sempre falei essa palavra para você, é um transbordar de emoção, de propósito, sentido, significado, com muito conhecimento. E ver vocês nesse projeto, que já nasce grande, né, gente? Sim. Já nasce grande, porque nada sozinho se faz, nada grande se faz sozinho, vocês já nasceram grande. Estar com vocês, abrindo essa temporada, nossa senhora, que honra! Uma palpitação. É o que eu tô sentindo no momento. E pra gente contextualizar um pouco aqui a nossa conversa, eu conheci a Tati em um meeting. É verdade. Em Lagoa Santa, pra quem não conhece, região metropolitana de Belo Horizonte, perto do aeroporto de Confins. Cidade super estratégica e maravilhosa, tá, gente? A nossa megalópole. A nossa megalópole. A gente ama a cidade, somos suspeitas pra falar de Lagoa Santa. E eu fui convidada pra ir a esse meeting. E foi a segunda edição, né? Foi a minha segunda edição do Meeting de Negócios, num super evento que a gente fez. E eu não conhecia, a gente não se conhecia. Então, eu fui no momento que eu tava abrindo a minha loja, né, minha empresa, e falei assim, vamos lá conhecer, né? Queria me conectar, fazer boas conexões. E quando essa mulher abriu a boca, lá em cima do palco, eu falei assim, eu quero ela agora. Não precisou nem fazer pitch de venda. Ela nem fez pitch de venda. Foi assim, foi uma conexão de almas mesmo. E quando ela desceu, óbvio, tinha muita gente que gostaria de estar falando com ela, mas eu dei um jeito de chegar até ela e falar assim, eu quero você pra... Ela, pra quando? Vamos olhar a agenda. Eu falei assim, amanhã. Foi mesmo. Ela falou assim, estou abrindo a minha loja daqui 2 semanas. Nossa. Eu preciso de você, eu preciso do seu olhar. Eu falei, calma, eu vou pedir minha assistente para entrar em contato. Não, eu já quero te contratar. Você é a minha mentora, eu já te escolhi na hora que você abriu a boca. Ela falou desse jeito. Uau. Conexão imediata. Total. E foi, né? Antes de abrir a loja, a gente já tava lá, né?
E nesse processo, a Tati foi extremamente importante, né? Foi em momentos decisivos aí na minha trajetória de empreendedora solo. Então, não podia ser outra pessoa para inaugurar esse momento nosso, porque a maturidade dessa jornada, desse processo de empreender, é um processo que tem que ser de mão dadas, né? E nada, como você falou, nada grande se faz só. Né? Então, graças a Deus, eu me uni a pessoas maravilhosas, né? Parte delas estão aqui hoje. Eu não sei se eu choro ou se eu rio, se eu fico nervosa. São muitos sentimentos aqui aflorando. É verdade. Então, com a Tati, eu participei da mentoria individual, depois eu fui para mentoria em grupo, e aí Tati, qual que é o próximo passo? Ela lançou a formação de consultores, né, de consultores e mentores estratégicos de negócio. E eu também fiz essa formação. Então, assim, a Tati, ela não pode mais ficar longe da gente. Jamais. Conectou e já era. Não tem como desconectar. E a gente vai iniciar esse bate-papo muito gostoso. A gente tem perguntas, assim, super estratégicas e maravilhosas também. E aí, deixa eu contar da minha história com a Tati rapidinho. Já eu fiquei te namorando, Tati, pelo Instagram. Porque eu tava numa pausa profissional, né? Eu tinha acabado de ter meu segundo filho, pausei meu trabalho e já tava pensando em retomar. Já aquela vontade de voltar pro mercado, né? E eu namorando a Tati pelo Instagram. E eu sou daquelas que namora, vai pensando, será que é, será que... Enfim, e aí fiz um contato pelo Instagram, a gente começou a conversar e fechamos a mentoria, né, Tati? Foi. E aí eu queria muito voltar pro mercado de uma forma melhor, assim, do que eu tinha parado, né, 2 anos e meio atrás. E a Tati me deu uma super direção nesse momento, foi uma super impulsionadora desse meu retorno. E eu sou muito grata por ter te encontrado, por tudo que você agregou na minha vida nesse momento e vem agregando até hoje. Ai, gente, e eu lembro do encontro de cada uma de vocês. Da Doris eu já falei, né? Desceu do palco e eu falei assim, gente, calma, espera. Respira. Né? E a gente no evento, né? O meeting é um evento de conhecimento, conexão, experiência, mas aí na hora que você sai do palco, você tá com a adrenalina lá em cima. E foi muito intenso. E ali eu já vi o transbordo dela, né? E o transbordar dessa mulher forte, determinada, extremamente sensível, que tem que usar essa sensibilidade como essência. A gente sempre falou muito, né? Quando a gente se conheceu, né, cara? Eu lembro exatamente o nosso primeiro café. E aí a gente conversou e você trouxe as suas demandas de resgate, né, do seu modelo de lapidar o seu modelo de negócio, que você já vinha com a bagagem muito grande, né, já atuava, já tinha atuação e referência em São Paulo e estava fazendo essa transição. E eu lembro de uma conversa pós-café que você falou, Tati, mas será que é a hora, né, foi final do ano, a nossa conversa foi em novembro para dezembro, e ela falou, não, porque agora eu viajo, eu faço assim, eu tenho isso, eu tenho as crianças, né, férias, nananã. Então, será que a gente deixa pro ano que vem? Aí eu falei assim, seu sonho vai ser deixado pro ano que vem? Porque se for adiado, tá tudo certo, a gente começa. E eu acho que nesse lugar a gente falou assim, não, vambora, tamo junto. Foi. Né? E aí o tempo inteiro realmente estamos juntos. Eu aprendi muito com você. Que bom que né, o modelo de negócio expandiu. E a conexão, gente, com vocês é assim. Eu já falei, a gente já esteve junto em outros momentos, falei que extrapola a questão da mentoria, extrapola a nossa condução profissional e direcionamento. Eu gosto de estar próxima da alma das pessoas, né? Eu entrego a minha alma. Eu falo assim, eu uso a minha alma. Entrego não, né? A gente não entrega a alma. A gente usa a nossa alma para ser um canal de Deus. E a conexão divina, acho que acontece aí, essa conexão que talvez na época a gente nem falava com essas palavras, mas a gente fala, cara, bateu. Sabe? Já bateu. Deu liga, deu feeling. Deu match. Deu match. Deu match. É química. Então, você sabe que é a minha admiração. Eu transbordo, né? Tô segurando aqui pra não estragar a maquiagem, porque hoje a gente está mais plena do que nunca. Daremos o crédito para a maravilhosa que nos acompanhou até aqui, a Jéssica. E eu sempre transbordo, né, Tati? Sempre. É difícil segurar, porque, de fato, a minha intensidade toma conta de mim. E quando eu tô envolvida em projetos, em situações e com pessoas que
tem propósito, eu não me aguento, né? E o motivo disso daqui existir, né? Um dos motivos é isso, é transbordar com outras mulheres todo esse conhecimento, todo esse processo, toda essa jornada tão valiosa, né? Que é constituída de diversos aspectos, né? Positivos, negativos, mas que vale a pena e que a gente quer focar nessa transformação, né, nessa construção, na autonomia. A gente estava falando, a gente veio junto, né, no carro, eu vim dirigindo e eu não sabia se eu dirigia ou se eu conversava, porque o podcast já iniciou lá em Lagoa Santa, né? Eu falei, cadê Elô, né, Elô? Eu devia já estar lá no carro gravando a gente, porque o podcast começou em Lagoa Santa. De Lagoa Santa até a BH a gente pegou muito trânsito, então foi mais de 1 hora para chegar até aqui no estúdio. E eu falei, poxa, eu já quero falar tudo isso no podcast, gente. E agora? Vamos falar aqui. Vamos trazer pra cá agora. Vamos Bora começar. Lá. Tati, vou começar com uma pergunta que eu gosto muito e que eu faço para algumas mentoradas e que eu sempre me faço essa pergunta. Quem é a Tati, em essência, além de todos os papéis que você desempenha como mãe, como mentora, como empresária? Quem é você? Eu sou uma mulher extremamente sonhadora. Extremamente sonhadora. Eu olho para o futuro com uma esperança, assim, ímpar. Então, eu sou muito sonhadora. Eu fui uma criança sonhadora e eu sempre falo assim, eu sou uma criança sonhadora, mas eu sou uma mulher sonhadora que tem uma alma muito divertida, muito alegre, muito expansiva. Mas que, ao mesmo tempo, tem uma força de execução. Eu sou muito determinada, persistente. Tem uma prima aí, diz que é a teimosia. Então, quando eu quero uma coisa, eu posso ser até teimosa naquilo que eu quero, sabe? A prima da minha determinação é a teimosia. E eu sou muito ambiciosa. E antigamente eu não falava isso. Eu falava que eu era uma pessoa visionária, sim, sonhadora. Eu sou muito criativa também. Eu sou muito executora, eu sou determinada, mas eu sou ambiciosa. Eu quero expandir a minha vida, eu quero elevar a minha vida, eu quero elevar a minha família, eu quero algo a mais pra mim. Eu sempre fui muito vislumbrada, sabe? Eu sou encantada. Tudo me encanta, tudo eu acho bonito. Mas não porque é inocente, mas é porque eu acho que tem sempre algo bom pra gente aprender em qualquer situação. E sempre tem algo pra se encantar nessa situação. Então, esse mix, e eu faço um desenho, tá? O meu desenho é muito lindo, é um palitinho, Desenho isso, depois eu mostro pra vocês de tempos em tempos, pra eu me conectar com essa minha essência e, claro, trazendo elementos novos na nova fase de vida que eu tô. E nesse desenho eu coloco as setinhas e coloco essas características. Então tá lá, sonhadora, criativa, determinada, persistente, um pouquinho teimosa, né? Alegre, divertida, né? Executora, ambiciosa, porque eu não quero me perder nos meus papéis da minha essência. E talvez em algumas fases de vida, quando eu estou executando demais, quando eu estou expandindo, quando tem um desafio da vida, da família, da construção, vocês viram, eu passei uma construção, eu ligo meu turbo max na execução. Enfim, eu viro um trator. Eu sou um trator para trabalhar, para fazer, para acontecer. E aí, nesse lugar, eu posso me perder dessa leveza que eu tanto busquei, que eu tanto trabalhei, que eu tanto direcionei a minha vida para trazer isso através da leveza, da alegria. Então, esse desenho, né, mental e, claro, um desenho mesmo no papel, eu faço para mim, levo isso para todos os grupos, treinamentos e mentorandas que eu tô, pra gente ancorar quem a gente é nas nossas características, porque são elas que são a base, né? Exato. E quando a gente tem clareza de quem a gente é, assim como você tem uma extrema clareza, acho que fica até mais fácil a gente saber para onde a gente quer ir. Quais os nãos que a gente precisa dar, quais os sim que a gente precisa também dar. Né? Incrível como você se conhece. Uma clareza no movimento, né? Sim, porque no movimento. Se eu pensar a Tati de 10 anos atrás, eu não tinha essa clareza. Hoje eu tenho 43. Mas é uma construção, né? Com 33 eu tive a minha primeira crise existencial, que eu me lembro, tá? Desses últimos 10, não vou nem passar pra trás, não. Né? Mas com 34 para 35 eu escrevi uma carta para mim, falando: bem-vinda ao mundo, você renasceu. Porque ali eu estava me conhecendo, ali eu comecei um processo de autodesenvolvimento, ali eu comecei esse lugar para ter essa clareza que eu tenho agora. Se eu olhar para trás, não tinha.
Porque essa clareza vem com o movimento da nossa vida, o movimento de se autoconhecer, de se desenvolver. E quando a gente passa por uma situação, você fala, que bacana, então ali eu fui determinada. E ali eu fui teimosa. Cara, ali não foi determinação, ali foi teimosia mesmo. Isso serve por exemplo, pra mim, né? Tenho 34 anos e eu sempre também me questionei muito. Eu já vejo a minha evolução de 10, 5 anos... De um ano atrás. Do ano passado. Do ano passado. 2 anos. Eu falo o meeting tem 2 anos que a gente se conheceu. Que a Karen de janeiro não é a mesma Karen que tá aqui sentada hoje. E que bom, né, gente? Que bom, que maravilhoso. Que assim seja, amanhã eu quero estar melhor do que hoje. Isso traz clareza mesmo. Traz clareza e traz um certo conforto, porque a evolução, né, a trajetória, ela não é confortável, né? Mudar, amadurecer, crescer, sair da plateia e ir pro palco é um processo extremamente doloroso, né? Ainda mais sendo mulheres, mas quando eu escuto vocês falando, né, outras mulheres que eu admiro, que já trilharam um caminho que para mim ainda é novo, eu falo, poxa, eu me inspiro, isso me dá uma força de vontade de continuar no meu movimento, de entender que, poxa, elas venceram, elas passaram por isso, e ainda sei que vocês, né, como eu, são extremamente exigentes, né, sim, com a história de vocês. Tem isso também. Né, que um dos motivos da gente ter se conectado é essa autorresponsabilidade, né, de sempre estar em movimento para desenvolver. E isso me faz assim, foguete, né? Quero ir, tô atrás, tô na rabeta de vocês. Eu quero crescer, eu me inspiro. E eu vou chegar lá, com certeza, porque eu tenho vocês ao meu lado. Tá junto, né? Tamo juntas. Tá junto pra pegar quê? na mão. Pra quê? Pra iluminar, não é brilhar. Sozinha a gente brilha, junto a gente ilumina. E aí, isso chega longe. Isso ia ser o final, tá? Do podcast. Vai ser o final, deixa a gente repetir. Vamos chegar lá. Ô, Tati, e a gente tem a mesma idade, 43 anos. E a gente tá em momentos de vida totalmente diferente. Total. Uau, né? Olha eu na terceira gestação, quer dizer, indo pro meu terceiro filho, a quarta gestação, no momento que eu tô assim, né, revendo prioridades, agora colocando mais energia aqui nesse projeto meu com a Doris, que nasceu no nosso coração desde o ano passado, e sempre acompanhando você, sempre viajando, sempre mentorando grupos, mulheres empreendedoras aqui por Minas e até além, São né? Paulo, São Paulo. Nós estamos E assim, uma energia, um movimento constante, isso assim, é admirável. E aí eu queria te perguntar uma coisa. Você está sempre em contato com mulheres empreendedoras que tocam o seu negócio, que são o seu negócio. O que essas mulheres que empreendem têm em comum? Quais os desafios, quais os anseios, os desejos? O que essas mulheres compartilham? Olha, primeiro realmente uma rodada, tá? É uma expansão, foi escolha. São fases de vidas diferentes. Nessa escolha, eu escolhi expandir. Eu lembro de uma mentoranda minha, Maria Rita, que um belo dia ela virou pra mim, me ligou. Lá atrás, eu não trabalhava nem com mentoria, eu trabalhava com coach, pra você ter ideia. E ela falou assim, você vai ter que sair da sua casinha, sair do seu mundinho, sair de dentro da sala, de uma sala de atendimento e começar a expandir. Porque as mulheres lá não sei aonde, ela falava de várias cidades, elas têm que te ouvir. Você tem que falar isso pra outras pessoas. Eu falava, não, Rita, né? Não é pra mim, né? Não. A gente não sabe qual que é o caminho que tá por vir, né? E aí hoje, rodando, toda vez que eu entro numa sala de aula, que eu entro num treinamento, numa mentoria, hoje a gente tá com... Eu falo a gente, porque, né, dentro da empresa tem mais gente atrás. Eu sou a cara da empresa, né? A Tati Miranda, eu falo que é a frente, o para-choque, é a pessoa que faz, é a empresária toda. É a marca pessoal. É a marca pessoal, mas é o para-choque dali. Mas toda vez que eu entro, eu falo assim, cara, o propósito de expansão tá aí, desse movimento. Por isso essa alta energia. Por quê? Porque é uma escolha, né? E aí eu vou falar dessa energia porque as mulheres empreendedoras, eu rodo os 4 cantos do Brasil. Primeira pergunta que eu faço é essa: quem é você? O que você faz que te faz feliz e qual que é seu sonho? Por que você resolveu empreender e o que para você é sucesso? Sempre faço essas 5 perguntas. Todas elas em comum. Empreender é liberdade, ou eu busco a liberdade no empreendedorismo. Porque eu quero
ter a minha liberdade financeira, a minha liberdade de horário, a minha liberdade para maternar, a minha liberdade de escolha e a minha liberdade de fazer aquilo que eu amo. Porque a gente ainda tem a possibilidade de empreender por necessidade. Muitas delas trazem o empreendedorismo como uma necessidade. A liberdade é uma vontade, mas o empreendedorismo é uma necessidade. Uma necessidade de quê? De ganhar mais, de fazer uma atividade extra, de fazer uma transição de carreira. Sim. Principalmente quando vem a maternidade, a gente Sim. sente isso. Eu senti isso, você sente isso, muito você comum. sentiu isso. Então, o que elas têm em comum? Primeiro, essa vontade da liberdade. Eu sempre uso essa palavra. Mas é uma liberdade de quê? De autorrealização, fazer aquilo que eu gosto, fazer aquilo que brilha os meus olhos, sabe? Me sentir valorizada. A necessidade, não só da mulher, de todo ser humano, é a necessidade de realização pessoal, né? Mas a gente precisa se sentir valorizada dentro daquilo que eu faço. Ganhar dinheiro, né? E ganhar não é ganhar dinheirinho. Então, na hora que ela fala, eu quero ganhar meu dinheirinho, eu falo, não, a mulher ganha dinheirão. Quem ganha dinheirinho é criança. Né? Mulher gera dinheiro. Mulher gera dinheiro, gera riqueza, gera prosperidade, gera abundância, porque somos geradoras. Você tem uma hashtag, né? Você tem um movimento disso, né? Quanto mais mulher próspera no mundo, melhor, Quanto né? mais mulheres ricas e prósperas no mundo, melhor. Pronto. Então, é isso. Primeira coisa, essa vontade de ter essa liberdade financeira, de realização pessoal, de autovalorização e de fazer aquilo que gosta e equilibrar os pratinhos da vida, que é o nosso desafio, né? Equilibrar essas áreas da vida, ter tempo para a família, ter tempo de qualidade, tá? Isso tudo é o que passa em todas as mentorias. Hoje eu comecei a mapear isso como pesquisa. Vocês não sabem. Eu faço formulários de pesquisa e preencho pra gente gerar gráfico e resultado, porque são mais de 500 pessoas, né? Passando ali. E aí você vê isso como comum. Qual que é o desafio? Agora vamos lá, né? Isso é a nossa esperança, isso é o sonho. Qual que é o desafio? Primeira coisa é dar conta disso. É tirar essa capa de super mulher, de eu dou conta de tudo, de eu tenho que equilibrar os pratinhos, eu não tenho que nada, eu tenho que colocar um monte de prato no chão e deixar 1 ou 2 em pés, por conta que cada fase de vida é uma. Talvez eu vou ter que quebrar um bendito de um prato e falar não, e delegar, e botar a boca no trombone, é o que eu acredito, tá? Então, o primeiro desafio é isso, é esse lugar de eu tenho que dar conta de tudo e fazer tudo. Vou abrir aspas, tá? Não gosto disso, mas vou abrir aspas. Perfeito. Sim. Não tem perfeição, nós não somos perfeitas, nós não somos super-heroínas. E dentro desse desafio de delegar, a maioria, como é assim no seu, como você vê isso? É desafiador? Porque eu tive dificuldade no início de delegar, né? Porque geralmente eu queria centralizar tudo em mim, assumindo o papel de mulher, né, maravilha, de dar conta de tudo. E eu percebi que não é só eu que tem essa tendência, essa dificuldade de delegação de função e aceitar isso. Como é pra você? E assim, no meio, né, com as mulheres que você mentora. Tem 2 pontos. Primeiro, a dificuldade em delegar, e tem muita gente que não tem pra quem delegar, tá? E quando eu falo delegar, é assim, delegar as atividades da casa, a função do lar, a gestão do seu lar, a gestão do seu negócio, a divisão de tarefas dentro de um relacionamento de 2 adultos funcionais. A Karen fala muito isso, né? Então, delegar é isso. Agora, tem um lugar muito do tal do perfeccionismo, de ninguém faz do meu jeito. Não vai fazer. Ok, não vai fazer, ninguém... Só quando a gente entende, aceita isso, que a gente consegue delegar melhor, eu imagino, né? Não, e assim, ó, não vai... Ai, Tati, ninguém vai fazer do meu jeito. Que bom, talvez alguém faça melhor do que você. Exato. Olha que interessante. Maravilha, né? Olha que maravilha. E eu falo e brinco, eu falo, gente, eu sou uma controladora em remissão. O tempo inteiro, porque eu adoro controlar, adoro comandar, adoro fazer. Só que se eu resolver fazer isso tudo, eu não faço nada bem feito. Então, a delegação é nas pequenas coisas, é dentro de casa, é num sacolão que você não precisa mais ir escolher, gente. Você liga, delegar você pede um WhatsApp. Uma lista de tarefas da casa que isso pode estar colocada de maneira harmônica e de parceria, né? É quando a gente educa os filhos. E aí, dentro da empresa, o que eu posso fazer? Se eu sou a minha presa, o que eu faço? Eu tenho parceiros, eu tenho fornecedores, eu tenho
pares que eu posso fazer divisão de tarefas. Então, esse lugar de delegar, a primeira coisa é se reconhecer como controladora. E aí assume o controle e vai em remissão, combinado? Vai fazer terapia, vai trabalhar esse falso perfeccionismo de um lugar de nunca tá bom o suficiente, ninguém faz igual eu faço, deixar errar. Aceitar o erro. Cara, é muito difícil a gente aceitar erro. Lidar com a rejeição é algo que você falou desde o começo e que eu trabalho muito em mim. Lidar com a rejeição, lidar com o não. Essa é a pergunta que a Karen fez, já deu margem para uma conversa inteira, né? Um episódio inteiro, mas que eu considero extremamente importante, porque como eu iniciei o empreendimento solo e há pouco tempo, né? Eu me peguei em diversos momentos trabalhando com a rejeição, né? Trabalhando a parte da delegação, não na dificuldade de... Não só porque eu queria controlar, mas porque eu também tinha essa dificuldade da comunicação mesmo, né? De como eu comunicar de forma clara o que eu desejo, porque na minha cabeça já tá tudo claro e eu já sei o que fazer, tá tudo certo. É só pegar e fazer. Então, trabalhar todo esse pacote, aceitar isso tudo, foi um processo que me doeu, mas eu me entreguei e aceitei a ajuda de profissionais, né? De pessoas capacitadas e competentes para me ajudar, e ainda estou nesse processo, né? Não é do dia para a noite. Às vezes as pessoas veem uma fase nossa que tá um pouco melhor e acha que a gente não vê o backstage, né? Só vê o palco e nem sonha, nem imagina que por trás daquilo existem dores que ainda estão sendo trabalhadas, mas a gente consegue lidar, a gente aprende a lidar, né? A gente consegue fazer gestão de conflitos internos, principalmente, para fazer o que precisa ser feito. Porque somos sonhadoras, né? A gente quer ir executoras também, né? Não só sonhadoras, mas como executoras. E a gente se coloca nesse papel de que eu sou capaz e eu vou atrás daquilo que eu acredito. E, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Ainda nessa questão de delegar. Se a gente não se cerca de pessoas para nos ajudar em tudo, a gente não consegue, a gente não dá conta. E é uma rede. E a gente não sai do operacional, assim, falando de um negócio, né, Tati? Você não sai do operacional. Não sai. Aí a empresária, a empreendedora, que já vou te perguntar qual que é a definição, a diferença entre os dois termos. Mas quando a gente consegue delegar o operacional e tá ali junto no tático, com pessoas, né? Pessoas chaves que nos ajudam, a gente fica mais na parte estratégica. Sim. E consegue olhar para o todo e até ter mais clareza e até mais descanso mental para pensar em estratégias, em como crescer e como avançar, não é isso? E um dos desafios, eu estava falando a questão, né, do delegado centralizar, eu acho que um terceiro desafio que vem disso daí é o desafio do empreendedorismo feminino, tá? Dentro dessa fala, é não colocar as metas claras. Então, a gente tende a olhar o todo. Isso é um ponto extremamente positivo. A gente tende a ter uma visão macro, tanto do negócio como da vida, tá? Nesse equilíbrio de pratinhos, a gente não tem uma vida só, a gente não é metadinha de bolo, é uma vida inteira. E dali, a minha essência, o meu comportamento, as minhas atitudes transborda para os meus papéis e dentro da empresa ou do meu negócio. Mas talvez a falta de planejamento, um desafio é esse, a falta de planejamento, a falta de definição de meta, a falta de um objetivo claro, que é o que você acabou de falar. Como que eu delego se eu não tenho uma clareza da minha comunicação? Como que eu me mantenho na minha determinação de fazer o negócio acontecer? Porque empreendedorismo é isso, eu vou fazer o negócio acontecer, sabe? Diante aos desafios de um filho pequeno, doente uma semana. Sabe? Como que eu faço o negócio e se eu estou numa gestão interna conflituosa de emoções? Então, talvez esse também é um terceiro desafio. A falta de clareza no planejamento. E eu acho que a gente estava conversando uma vez, você me fez uma pergunta e falou assim, Tati, mas como é que você se mantém nesse nível aí de determinação, de movimento e energia? Eu falei, amor, arruma uns boletos altos para pagar. Foi mesmo. E eu escrevi na minha agenda, assim, caixa alta, arruma uns boletos para pagar. Alto para pagar. Alta. Tá? Faltou motivação, amor? Vai lá, os boletos chegaram, a motivação chegou junto. Porque isso daí, talvez, nessa estrutura do empreendedorismo, tá?
tá, gente? Do empreendedorismo, o que a gente vê como dados, tá? Trazendo um pouquinho de dados técnicos. A gente tem um nível muito grande de mulheres empreendendo muito mais nos últimos 3 anos. Hoje nós somos 54% da população mineira de mulheres empreendedoras. Maravilha! Uau. Nossa, olha que trem lindo! Dados do É. Sebrae. Isso falando em compensação. Música da Beyoncé aí, por favor. Run the world, né? Em compensação, são os maiores negócios que fecham nos 2 a 5 primeiros anos. Por quê? Falta de incentivo fiscal, falta de crédito no mercado, isso é externo, combinado? Ainda existe isso. Existe. Internamente, essa falta de planejamento e organização. Aquele quesinho a mais aonde que eu vou ter que fazer um sacrifício. Eu vou ter que fazer um sacrifício. Eu não vou ter que deixar a família, não, tá, gente? Família, filho, é sempre prioridade. Sempre. Sempre. Mas tem um sacrifício. Sabe aquele pratinho que eu vou ter que deixar no chão? Qual que é o prato que eu tenho que deixar no chão para fazer o negócio acontecer? O desafio, quando você perguntou, um deles é esse. Muitas vezes eu vejo as pessoas se perdendo, as pessoas é muita gente, né? Principalmente no início do empreendedorismo, se perdendo nesse lugar de ai, Tati, não vai dar certo, tá tudo muito difícil. Cara, é isso aí. Empreender é isso. Seja bem-vinda à realidade da vida adulta. Vai ser difícil. O que você vai fazer para você fazer um caminho mais leve, não mais fácil? Você vai pedir ajuda, você vai ter mentores que você confia que trilharam, você vai delegar, você vai criar uma rede de apoio, não para me ajudar, mas para colaborar com um propósito maior. Você vai trazer a família para dentro do seu propósito. Outro desafio, a mulher não fala para dentro da família. A grande maioria. Verdade. E assim, uma vez eu vi isso em algum lugar, que a gente precisa primeiro vender os nossos sonhos e projetos, primeiro pra gente mesmo, né? Mas para as pessoas que estão com a gente, nossos companheiros, nossa família. Primeiro vender para eles, para que eles entendam que momento que a gente está vivendo e onde a gente quer chegar. E eu, apesar de ter consciência disso, eu pouco faço. Sim, mas Assim, você não é a única. Assim, pedindo ajuda, sabe? Falando, olha, eu tô nesse projeto aqui, eu preciso de tempo, preciso de ajuda. Eu ainda conto com a parceria do meu marido, mas eu acho que ainda preciso melhorar nesse quesito. Sim. Mas isso é uma tomada de consciência. Eu falo por mim, porque como eu tô no meio desse processo todo, né, todo que a gente tá falando, eu tomei a consciência de que a nossa geração de mulher, nós somos criadas para ser super mulheres. Uau. Para dar conta de tudo, mulher poderosa, eu sou capaz, eu consigo, eu faço, eu aconteço. E a gente vai pegando as cargas sem perceber, porque a gente quer dar conta das coisas. É gostoso. A gente quer quando viver. a gente vê pesado. E é maravilhoso. Eu falo por mim, de saber assim, poxa, eu sou capaz, porque por muito tempo da minha vida, por mais que eu sonhava e buscava, eu achava tão distante de mim, eu poder, por exemplo, estar num momento como agora, com mulheres que eu admiro, porque antes eu ficava só no campo do sonho, da admiração, mas ali no backstage, sempre estudando, buscando me capacitar, desenvolver habilidades e capacidades que eu não tinha, mas eu não conseguia reconhecer essa qualidade em mim. Eu não conseguia nem o transbordar mesmo, eu ficava segurando. E hoje eu tomei consciência de que eu ainda faço isso em determinados aspectos, principalmente com quem tá mais próximo de mim, que é a minha família, porque eu falo assim, eu não quero preocupá-los, eu não quero, porque às vezes os nossos sonhos, como você falou, pode parecer teimosia ou loucura aos olhos dos outros, mas muitas das vezes eu percebo que como a vida não é uma linha reta, tem sonhos que Deus coloca na nossa vida e a gente precisa passar por uma trajetória que aos olhos dos outros vai parecer uma loucura. E às vezes eu quero guardar só pra mim, mas é trazer esse ponto de equilíbrio. Eu preciso conversar, eu preciso trazer isso, né? Eu tô num ambiente seguro, então por que não falar? Por que eu tenho que aguentar? Inclusive desafios e dores de eu, às vezes, não colocar pra fora, porque eu falo assim, eu não quero que as pessoas fiquem tão preocupadas comigo, né? Porque eu sei que tem muita gente que acredita nos meus sonhos, tem muita gente que abraçou os meus sonhos e confia em mim. Então eu ficava assim, como é que eu vou mostrar minha vulnerabilidade para essas pessoas que confiam tanto em mim? Então isso me deu foi uma virada de chave. Mas é o que você acabou de falar, é o que a Karen trouxe. A gente tem consciência, mas a gente acaba não fazendo. A minha virada de chave de vender o meu sonho, vender o meu propósito para dentro da minha família. No final das contas é isso.
né? Porque a nossa realização não tá fora. Nossa realização tá dentro, mas eu expresso esse movimento dentro e fora. Sim. Então, qual que é o desafio da mulher empreendedora? Cara, ela vai pra fora. Ela vai ter que deixar, em algum momento, esse pratinho, sabe? Ela vai sair pra trabalhar e os filhos vão ficar ou em casa, ou com uma rede de apoio, ou na escola. Quantas vezes a gente já trabalhou com um filho doente? Você não tá... Várias. Você tá plena, tentando se manter no meio do caos, do turbilhão que você tá sentindo. Quantas vezes a gente já buscou na nossa mente um lugar de, putz, será que eu tô fazendo a coisa certa? Sim, A gente se questiona todo. o tempo inteiro. E aí, ao mesmo tempo que a gente vai atrás dos nossos sonhos, a gente vai com a culpa, né? Sempre na bagagem. Então, e trabalhando isso. Eu lembro numa fala muito... Você me fez lembrar uma fala, assim, mas há muitos anos mesmo atrás, de uma mentoranda minha, que ela falou, Tati, mas o meu marido não me apoia. Ela tinha 2 lojas, uma da Hering. Eu falei dela pra você há muitos anos atrás. Eu lembro. Era do interior. Eu falei assim, mas vamos lá, deixa eu te perguntar. Você trabalha o dia inteiro fora, não trabalho. Quantos funcionários você tem? Acho que uns 12 ou 15 na época. Então, você tem um foco em gestão de pessoas muito grande, atendimento ao cliente, comércio, abre loja, fecha a loja, né? Aquela coisa. Eu falei, na hora que você chega em casa, a primeira coisa que você fala é o quê? Ela falou, putz, tô morta, eu tô cansada. E eu tava numa fase de consciência. Por quê? Porque eu ficava o dia inteiro fora. Na hora que eu chegava em casa, putz, tô morta, tô cansada. Tô exausta. Eu realmente estou exausta. Mas eu posso trazer o brilho daquilo que eu fiz o dia inteiro e que me fez sair de casa feliz e contente. Então, eu trouxe na fala dela e o que eu falei pra ela, uma consciência pra mim. E foi quando eu e Rafa, a gente sempre foi muito parceiro, mas foi uma fase ali de expansão de carreiras que começou a... Peraí, mas tem uma desconexão. Não, mas tá estudando demais e eu estudei à noite, é final de semana, não é? E aí, na hora que eu falei, amor, eu tô fazendo isso por conta disso, por conta disso. E eu comecei a trazer ele pra dentro da minha realidade. Então, eu saio de uma mentoria e eu falo, nossa, eu conheci a Doris é assim, maravilhosa, a Karen é assim, a loja dela é assim, a empresa é tal, o projeto é tal. Olha que massa, Rafa, eu tô pensando em fazer tal coisa. Então, eu comecei a trazer eles. E isso é um lugar que não é, quando eu falei vender o propósito, deixa eu mostrar para eles tudo aquilo que meu olho tá brilhando, tudo que meu coração tá pulsando e que muitas vezes eu não consigo me comunicar porque tá engasgado aqui dentro de mim. Eu não tenho ainda clareza do que vai acontecer, mas eu sei que vai ser bom, sabe? Então, acho que esse é um lugar que nós precisamos. Por quê? Cultivar, né? Trazer para dentro. Trazer para dentro. Hoje, nessa prática desse movimento, eu tô muito fora de casa, né, gente? Sim. Então, hoje, tá? Hoje, na gravação desse podcast, tá acontecendo isso. O ano que vem, a gente já muda, faz um ajuste. Mas, por exemplo, eu fico 3 semanas fora de casa. E eu bato, literalmente, a agenda com os meus filhos. Eu bato a minha agenda com meu marido. Eu conto o que eu vou fazer, qual que é o projeto. Eu chego em casa e mostro foto. Olha onde que a mamãe tava. Mamãe palestrando. Tá vendo esse monte de gente? Olha que legal. Eu mostro parte do vídeo, sabe? Então, tem hora que eles estão interessados, tem hora que eles estão assim, mãe, tá bom, valeu. E eu acho isso fantástico, porque além de você compartilhar o seu propósito com eles, você tá já plantando a sementinha nos seus filhos de que o trabalho não é só dinheiro. Não é só, vou sair para ganhar dinheiro para comprar, sei lá, presente. Não. Mamãe vai sair para trabalhar, porque isso me realiza, isso me faz feliz. Eu ajudo outras pessoas, eu sirvo outras pessoas. Servir, né? E eu já faço isso com os meus pequenininhos, assim. A gente vai ganhar dinheiro e a gente vai se realizar. Isso. A gente vai ser feliz, a gente é feliz trabalhando. E eu acho que isso é uma sementinha que a gente tem que plantar desde sempre, a mentalidade do crescimento, né? A mentalidade de crescimento, ela envolve isso, né? Desenvolver habilidades, né? E você já colocar isso desde cedo é uma oportunidade maravilhosa para os nossos filhos. Porque a gente já vem muito da mentalidade de escassez, né? Nossa, nem fala. Nossa, Tati. É um trabalho constante, filho, para trocar isso. E ao mesmo tempo que a gente vê tantas pessoas e marcas, e a gente buscando propósito e realização no trabalho, num outro extremo, eu vejo pessoas extremamente desestimuladas nos seus postos de trabalho. Sim. Não sei se eu posso citar alguns aqui, mas, por exemplo, caixas de supermercado. Não generalizando, tá? Mas sempre que eu vou a um supermercado, sempre. É constante, as
pessoas estão reclamando, elas estão falando mal do patrão, elas estão ali, ai, não vejo a hora de acabar, não vejo a hora de ir embora. Isso é só um exemplo, tá? Mas o que você acha que falta nessas pessoas? Falta realmente o propósito? O que falta? Porque estão no outro extremo de quem tá buscando algo maior, né? Cara, é tão difícil, né? Porque são realidades muito diferentes. E a gente... Uma vez eu ouvi assim, tá todo mundo no mesmo barco. Não tá. Não cada um tá num barquinho diferente. Cada um num barquinho diferente. A gente tá o mar pode ser o mesmo. Navegando ali no mesmo mar. Mas o que eu vejo? Primeira coisa é ter um pouquinho... Eu falei da palavra ambição, e essa palavra não é bem vista dependendo do contexto, sabe? O que eu acho que é a ambição? É você querer algo a mais para você e para os seus. Primeira coisa, tá? E algo a mais o que eu posso estudar mais, o que eu posso me capacitar mais. Eu, Tatiana, né? Eu não gosto nem de falar que parece redundante, mas eu acredito no conhecimento, eu acredito que o conhecimento transforma. Nós também, né? Sabe? Né? A gente acredita nisso, o conhecimento transforma. Então, um estudo que hoje está na palma da mão, uma habilidade nova, uma recolocação no mercado, um sentido e significado naquilo que eu faço. Né? Porque o propósito nada mais é do que sentido e significado para a fase de vida naquilo que eu faço. Então, já vislumbrando isso, vislumbrando o futuro. Entendendo e aceitando o presente, né? Cada um tem uma história e, de fato, cada um tem uma história, uma realidade, uma percepção, um olhar para a vida. Mas o que eu percebo dentro dessa fala da Karen, que muitas vezes as pessoas se encontram no presente em determinadas situações e elas acham que esse é o destino final da vida delas. Então, eu acho que por isso tanta reclamação, tanta insatisfação, e isso acaba transbordando, e é algo que eu tenho dentro de mim, porque todo momento é uma oportunidade, porque a gente nunca sabe quem está nos observando. Então, talvez o seu futuro patrão, seu futuro parceiro está passando ali, e aí ele vê você reclamando do seu trabalho, falando mal, jogando daquilo contra que é o seu emprego. E a pessoa, poxa... poderia, então, mas não. Mas não é. Então, assim, o que eu vejo? Eu acredito nisso. Falta, no final, um pouco de também autorresponsabilidade. Exato. De falar, cara, não tá legal pra mim, mas qual que é meu sentido? Não vou nem falar de propósito. Qual que é o sentido de eu fazer isso hoje? Quando eu falo pagar boleto, gente, é porque a vida adulta é essa. Isso. Ok? Vamos lá. Vinho. Tem vários outros resumos, mas assim... Café pra acordar, vinho pra relaxar e os boletos pra pagar. Mas vamos lá. Mas temos que pagar boleto, combinado? Sim. Se hoje eu vou fazer um trabalho, vou fazer um projeto, vou estar fazendo uma atividade que a minha ambição é comprar uma moto, pagar a prestação do carro, fazer uma reforma no quarto, comprar um curso. Sim, ou seja, isso traduzindo, né, a ambição nada mais é do que realizar os seus sonhos, concretizar, tirar do campo dos sonhos para materialização. E tem um preço. Nada na vida é de graça. O que eu percebo é muitas vezes, porque hoje a gente tem acesso à informação, as coisas estão muito mais rápidos, né? E essa questão até do reciclar ou eu descarto com facilidade. Então as pessoas não querem pagar o preço da jornada, elas querem chegar no resultado, mas sem ter que passar pela jornada. Então assim, eu quero ganhar mais, eu quero mudar a minha vida, eu quero realizar sonhos, mas eu não quero pagar o preço. Sim. Aí o que eu fiz? Eu quero de graça. Eu estudei? Não. Qual que foi o curso que você fez nos últimos anos? Nenhum. Nada. O que você fez de diferente do que você faz hoje no seu trabalho? Nada, só paga pra isso. E aí fica ali numa posição de vitimismo, num coitadismo, né? Achando que o mundo te deve algo, que o patrão te deve algo, que você já tá ali. Você é uma vítima, né? Como se a pessoa e não enxerga aquela posição como uma oportunidade, né? De dar um próximo passo. Mais uma vez, acho que cada realidade é uma. Não, a gente não pode generalizar, mas nós estamos vivendo hoje, quando a gente fala em futuro de trabalho, em estudos de mercado e comportamento, um lugar de pouca qualificação de mão de obra, entendeu? E é essa baixa qualificação, tá? Então, baixa qualificação de mão de obra. Essa baixa qualificação tem sim um lugar de falta de autorresponsabilidade. O que eu vou fazer para me desenvolver e criar essas oportunidades de mercado para estar numa posição diferente do que eu estou hoje? Ou seja, a gente sempre acaba ali no autoconhecimento.
né? Porque o autoconhecimento, quando você faz esse processo, essa busca, você chega na autorresponsabilidade. Quando você chega na autorresponsabilidade, você entende o seu papel como cidadão, que além de me realizar como indivíduo, eu estou aqui para contribuir e para servir em alguma frente. E isso é digno, é maravilhoso, é respeitoso. E quando a gente não se conhece, eu fico distante, então eu não entendo, né, onde é o meu servir. Então, geralmente, quando você não sabe para que caminho você quer seguir, qualquer um serve. Então, é isso que aparece. Então, aí você vê isso transbordando das pessoas, né? Então, elas começam a se colocar no papel de vítima, de coitadinho, né? Culpar terceiros por aquilo que ela mesma cultivou, independente da história, respeitando sim, né? A gente não tá aqui para apontar dedo na cara de ninguém, mas a gente precisa falar de fatos. É a realidade, é o que a gente percebe, e se a gente, cada um não fizer o seu movimento, não tem como a gente falar de uma sociedade melhor, ou até mesmo de um futuro do trabalho, onde a gente tenha um espaço, de fato, que é para o crescimento e que seja o servir com esse senso de responsabilidade. Eu tô aqui para servir na minha área, na frente que eu escolhi, independente de qual seja. Porque se as pessoas continuarem reclamando, né, não se movimentando, elas vão permanecer nesse lugar ad eterno. Daqui 5 anos, aí, elas vão estar no mesmo lugar, com a mesma posição, com a mesma posicionamento de vítima. Ou seja, a linha de chegada da vida dela vai ser essa mesmo que ela tá, mas porque ela mesma criou. Então, essa tomada de consciência, eu acredito que ela vem pelo autoconhecimento. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E é doloroso mudar, mas eu acredito que é muito mais doloroso chegar no final da vida, olhar pra trás e falar, poxa, eu poderia ter feito diversas coisas e eu não fiz. É a escolha de cada um, gente. Isso daí são escolhas. Né? A gente muda a nossa trajetória. E a gente muda o nosso mundo. Quando uma mulher muda, ela muda o mundo dela. O mundo ao seu redor. Né? O mundo ao seu redor. O mundo é muito grande. Eu já quis mudar o mundo lá atrás. Hoje eu quero mudar ele pequititinho. Começo eu, minha família, o meu movimento com as minhas mentoradas, os grupos de mulheres que eu lidero, os projetos que eu vou desenvolvendo, as conexões que a gente faz. Olha que legal, gente, o mundo já expandiu um tiquinho, né? Já saiu da minha salinha e agora a gente já tá num movimento maior. Então, isso traz ônus e bônus. Talvez as pessoas não querem assumir, tá? A autorresponsabilidade, ela traz ônus e bônus. Você ser líder, você tem que assumir o seu papel de liderança. E líder é quem tem pessoas que seguem, né? Peter Drucker fala isso há muitos anos antes de internet. Você inspira alguém, você transfere o seu conhecimento, a pessoa está ali te ouvindo, a pessoa está fazendo algo que você faz, porque a liderança é pelo exemplo, cara, você está liderando. O seu papel já tem uma responsabilidade maior do que o outro. Sim, é um porque fato. Você escolheu estar ali. Né? Você escolheu estar ali. Então tem ônus e bônus. Tem ônus e bônus e não é todo mundo que quer aceitar isso. E aí, falando em liderança... Quer perguntar? Não, pode falar. A gente tem um cronograma a seguir, mas é porque vai abrindo muita abas, coisa, né? E aí vem surgindo tanta coisa, eu tenho que me controlar. E aí, falando em liderança, então, Tati, a gente sabe que tem as hard skills e as soft skills, né, de todo mundo. E tem uma diferença, assim, entre a liderança feminina e a liderança masculina? Qual que você diria que é o código da liderança feminina? Nossa, eu adorei essa. Adorei. Essa daí eu fiz até um resumo. Olha, eu acho que tem sim. Acho que tem. Não é gênero, na verdade é essência. Não é gênero, é essência. Nós mulheres, eu falo que a gente tem uma liderança nata. Nós somos líderes naturalmente. A gente lidera a nossa casa, a gente lidera a educação dos nossos filhos, não quer dizer comando, é liderança. A gente lidera, sim, vários movimentos ali entre amigas, entre mulheres, entre o nosso desenvolvimento. Nós temos um feeling, sabe, um sentimento de sensibilidade para o todo, eu falei lá atrás. Eu acho que a primeira visão é essa, esse olhar do todo, sabe, esse olhar que engloba, sim, o meu negócio, a minha gestão, os clientes, os colaboradores, os fornecedores, mas que também engloba a minha família, os meus filhos, aquelas pessoas que estão ali, que vai englobar os filhos dos meus colaboradores e a família deles, entendeu? Nós somos agregadoras. Então, primeira coisa é esse feeling,
esse sentimento da visão do todo, tá? Depois, nós somos agregadoras, a gente quer agregar. A grande maioria das pessoas que eu convivo com liderança feminina. Então, tem um lugar de agregação. E tem uma característica do servir, né? A mulher, naturalmente, ela é servidora. Muitas delas, muitas de nós, até ultrapassa, né? Tem que equalizar isso. Mas somos servidoras, a gente quer cuidar do outro. Por quê? Porque a gente aprendeu isso. A gente aprendeu aqui, ó. Tá? A gente aprendeu isso no ventre, a cuidar. A gente muda o nosso estilo, tá? De vida, de alimentação, de sono, de cuidado a partir do momento que fala, uau, tô grávida. Estou na possibilidade de estar grávida. Café faz mal, tira café. Não pode mais tomar tal coisa, tira aquilo dali, sabe? Nem sei se o café faz mal, tá? Só um exemplo aqui. Mas a gente muda. Então, esse servir é muito genuíno. Essas são as 4 características que eu vejo como potencialização da mulher. Não é que é diferente. O homem não é servidor? Mas a mulher tem isso de uma maneira mais natural. Quais são as características que eu vejo nos homens que eu mentoro e lidero, tá? Que também são, que eu falo assim, uau, eu quero aprender com você. Objetividade. Primeira coisa, né? Objetivo. Ok, tá, já entendi que você não pode isso. Próxima, vai lá. Não, me deixa. Aí a conversa é assim, mas deixa eu te explicar. Não precisa me explicar. Próxima. Né? E essa objetividade, muitas vezes a pessoa fala, nossa, que falta de sensibilidade. Não, cara, a pessoa só é objetiva, olha que coisa maravilhosa. Sabe? Lembra o desafio que eu falei lá no início, da falta do planejamento, talvez a falta de meta? E não é nem essa a organização para o negócio acontecer, o homem tem isso de uma maneira mais tática, sabe? Mais estratégica, mais analítica. A palavra é essa, mais analítica. Então, a objetividade, o olhar analítico dos homens que eu lidero, que eu conduzo, que eu já tive essa honra, eu tenho vários homens dentro da minha base, né, de mentoria também. Acho que são esses 2 perfis. Qual que é o desafio? A gente buscar a essência da liderança feminina com essa liderança masculina, né? Tem um livro que chama, né? As forças femininas e masculinas da liderança. Depois eu passo a referência para vocês. Ai, por favor, eu tô lendo ele, muito legal. Já vai entrar no meu carrinho da Amazon. Que tá muito da energia feminina e masculina, se a gente levar isso para nossa vida. Então, qual que é essa força de liderança, já que, né? Se a gente não quiser falar de energia, mas que tá ligada à energia, que a gente coloca. É isso. A mulher, ela pode sim ser sensível, servidora, mas ela tem que ter objetividade. Ela tem que ter um plano. Ela tem que ser estratégica. Muitas vezes, ela vai ter que dispensar uma pessoa porque essa pessoa, dentro do negócio dela, não vai fazer sentido para o crescimento do negócio. E não porque a pessoa é ruim. Não, gente. Tá tudo certo. Sim, né? A gente passou por isso, não foi, meu amor? A gente passou por isso porque, para mim, foi um desafio isso, né? Porque porque acaba que empreender, aí se misturou pra mim, no meu processo, com maternar, né? Eu quero agregar, eu quero trazer todo mundo pra perto, eu quero acolher, só que eu tenho que entender que isso tá na minha essência, mas são papéis diferentes e eu preciso assumir. Pra mim foi difícil, muito difícil assumir o papel de liderança. Porque eu queria estar no meio. Então, só que pra ter organização, pra ter progresso, precisa de ordem. Cada um hierarquia, desempenhando o seu papel. Cada um desempenhando o seu papel, não porque um é melhor do que o outro, mas assim como o corpo humano tem os órgãos e cada um fazendo no seu funcionamento, a gente tem um corpo saudável, é uma empresa, é a gente dentro de casa, na família, qualquer relação que a gente tem, a gente precisa ter uma organização para que flua de forma equilibrada. Então, para mim, no início, isso foi, né, Tati? Isso foi muito difícil. Por isso que eu olhei. Muito difícil eu assumir esse papel. Só que é possível. O fato de ser difícil não quer dizer que seja impossível. E todas essas habilidades que você citou, tanto de homens quanto de mulheres, são treináveis? São treináveis. Tem gente que tem mais, né, gente? Como a essência lá que a gente falou no início, tem gente que tem mais, né? Eu amo ser mulher, sou extremamente vaidosa, mas a minha energia masculina é lá em cima. Então, de execução. Filha, eu sou muito executora. Eu sou prática demais na vida. Sou muito prática na minha vida, na minha família, na gestão do meu lar e nos meus negócios. Então, em alguns momentos, se eu não treinar a minha sensibilidade, ela se perde.
Então, eu tenho que treinar o quê? Essa sensibilidade, esse olhar do todo, esse cuidado do fluir, esse cuidado, talvez, de uma comunicação talvez até mais contínua. Eu tô falando de mim. Mas é treinável, é treinável. Eu acredito que toda habilidade a gente pode adquirir, a gente pode melhorar, a gente pode potencializar. Se eu já tenho isso dentro das minhas forças, de características, né, dentro do meu perfil comportamental, cara, o que eu sou boa, eu ponho energia, atenção e execução, eu me torno ótima. O que eu sou ótima, eu coloco mais energia, mais execução, eu me torno foda. Se eu sou foda naquilo dali, eu me torno sensacional, excepcional, e eu brinco que cada treinamento eu preciso de características acima. Sim. Mas se eu sou muito boa naquilo dali e eu coloco intenção nisso, eu transbordo. Agora, se eu sou mais ou menos, eu, Tatiana, sou mais ou menos analítica. Eu não sou uma pessoa tão analítica. Sou mais ou menos analítica. Eu não vou ser uma pessoa fodona de ser uma pessoa analítica, de ser uma pessoa metódica. Agora, eu sou uma pessoa visionária, que pensa no futuro, que pensa em estratégia, que cria um monte de coisa. Se eu colocar energia nisso, eu vou ser foda nisso. Então, todas as habilidades são treináveis. Agora, a gente tem que se conhecer. Sim. Mais uma vez, né? E acho que está sempre se autoavaliando, né? Onde eu preciso melhorar. Você perguntou do código da liderança feminina. Na hora que você me mandou, né, um pequeno briefing, assim, cara, eu falei, que interessante isso, né? E eu falei, eu tenho tantos ensinamentos, tem tantos aprendizados para minha vida, mas se eu pudesse compilar, o que seria, né? E aí eu trouxe alguns, não sei se é o momento agora ou se a gente deixa para encerrar isso, né, depois, mas eu pensei em algum. Posso falar? Vamos deixar para o final? Ai, vamos! Fiquem com a gente até o final. Vamos, porque eu acho que esse é muito legal pra gente fechar, porque eu parei para fazer uma análise da minha trajetória com essa pergunta. Olha que interessante. Olha, inclusive já tá convidada pra gravar o próximo episódio, porque não vai caber só nesse episódio, tá, gente? Então, assim, a gente já vai ter que segurar ela aqui hoje pra gente gravar mais. A segunda parte, né? A segunda parte vai ser o código da liderança feminina, nível plus. Isso. Tudo que você gostaria de saber sobre. Tati, e assim, falando energia, né? Essa energia que você carrega, essa energia que você nutre pra te dar esse gás pra fazer tudo que você faz. Como fazer essa gestão da energia na prática? Isso eu amo falar, porque eu vivo isso. Primeira coisa, gente, que eu acredito. Volta lá. A gente tem que assumir a nossa autoliderança. Tá no código de liderança feminina. O que eu faço para elevar o meu bem-estar? O que eu faço para elevar o meu bem-estar? Isso é muito pessoal, né? Isso é muito pessoal. O que eu faço para elevar o meu nível de bem-estar? E aí, dentro da metodologia, né? Eu tenho muito orgulho de falar da metodologia, porque realmente foi transformadora para a minha vida e a vida de milhares de pessoas. Eu comecei a compilar e chamei de autoliderança integral. No início, eu ensinava e eu falava assim, gente, isso é muito bobo, né? Isso é muito simples, isso é muito banal. Na minha cabeça seria. E eu comecei a ver que a autoliderança integral transformou a minha vida e transformava a vida de outras pessoas. Vamos lá, o que é isso? Como que eu gerencio? Primeiro eu tenho que abastecer. Igual a gente põe o celular para carregar todo santo dia, não põe? Sim. Que a gente não vive mais sem esse trem e a gente não põe para carregar, a gente não se carrega. Então a gente tem que se colocar para carregar. Tá? Ativando as nossas múltiplas inteligências. Inteligência do corpo, inteligência mental, inteligência emocional e inteligência espiritual. Todas elas, todas. Eu vou ativar minha inteligência espiritual, me alimentando de quê? Daquilo que meu espírito se eleva, daquilo que a minha alma fica em paz, daquilo que faz o meu olho brilhar, da minha conexão, e aí cada um na sua religião, com Deus, a minha conexão com a minha fé, a minha conexão com o meu silêncio, a minha conexão com a natureza, a hora que eu falo, gente, quem sou eu nesse universo lindo, maravilhoso? Eu sou uma poeirinha, mas olha que maravilha! Eu sou uma poeirinha dentro desse universo. Que oportunidade que maravilhosa. Oportunidade maravilhosa. Então, eu sou uma pessoa muito espiritualizada, né? E eu faço esses momentos de conexão todo santo dia. Eu leio algo que me edifica. Eu ouço o meu louvor. Eu contei pra vocês, né? Falei, antes do podcast, 6 horas da manhã, eu tava correndo ouvindo meu louvor. Não porque eu queria correr, porque eu queria estar bem pra estar aqui com a energia alta. E já ativou o espiritual e o físico. E o físico. E ali naquele momento de silêncio, que eu estou correndo, eu tô ouvindo a minha playlist, que chama Elevação, falei com vocês, é um momento que a minha mente já ancorou.
talvez eu não esteja fazendo uma oração ativa, mas eu já entendi, eu já mostrei pra minha mente, falei assim, ó, isso daqui, quando você ouvir isso, é o momento que você se conecta, beleza? Acalma, sossega o leão da sua mente. No momento que você se conecta, é uma oração. Já é a uma sua oração. Intimidade com Deus, é seu momento. Porque hoje em dia, o que eu percebo a gente assume tantas frentes, né? Não só nós mulheres, mas eu vejo os homens também, que a gente perdeu, né? Geralmente era no culto de domingo, na igreja. Aí pronto, fiz pro resto da semana. E tá pago, falou, né? Tá pago, não tá pago. É diário, né? É uma construção. Pra gente não se perder. A gente não gerencia mais tempo, né? Então isso é muito importante se falar, né? Tudo que falava de produtividade, gerenciamento de tempo, a gente até fala, combinado? Mas o futuro, tá? A gente fala de gerenciamento de energia. Para eu gerenciar a energia, eu tenho que estar com energia. Sim. Né? Então, eu vou gerenciar aquilo que eu tenho. Eu só gerencio o tempo se eu tiver ele. Eu só gerencio e administro meu lar se eu tiver minha casa. Eu vou gerenciar a energia a partir do momento que eu abastecer. Sim, que você tem saúde, né? Você tem saúde. Atividade, então, inteligência espiritual. Eu comecei por ela, né? Aí a gente vai pra inteligência do corpo. É ativar seu corpo. Cara, nesse plano que a gente mora, se a gente perder o corpício, acabou. Pra esse plano. Então, eu tenho que ativar meu corpo tem que estar saudável, ele tem que estar em movimento, tem que estar hidratado, funcionando, se alimentado bem, nutrido, ele tem que estar com sono em dia. Aí você fala, Tati, mas como é que a gente dá conta de ser empreendedora, empresária, mãe, e eu brinco, ficar bonita e gostosa? Filha, tendo que... É possível. Uai, é possível, porque a gente vai ter que administrar mais uma vez, né? Então, eu brinco mesmo, a ativação do corpo é pro seu corpo. Eu até falei, gente, eu treino e faço atividade todo dia, porque eu quero ser uma velhinha gostosa. Combinado? Mas eu quero ser uma velhinha independente. Sim. E ativa. Sim. Mas agora, de quebra, eu posso ficar gostosa nessa toada aqui. Sim. Então, eu vou levando na brincadeira, assim, pra fazer um movimento. É todo dia? Não. Tem dia que vai na força do ódio, pronto, acabou. E let's go. Só que vira rotina. Aí é o tal do gerenciamento. A gente vai virar rotina, igual escovar dente. Eu não tenho que pensar pra fazer. E aí tem uma lista virar hábito. Então, na prática, é uma lista de atividades. É uma lista de que horas que eu vou acordar e vou fazer uma atividade física, uma caminhada, uma corrida, uma bicicleta, andar ao ar livre, fazer ginástica, qualquer coisa, né? Aí descobri uma coisa, gente, parênteses, tá? Quem fala ginástica é old school, que hoje se fala treinar. E eu falo, gente, eu vou pra... Então, aí eu falo assim, eu vou pra ginástica. Aí esses dias numa palestra, a pessoa falou assim, isso entrega a sua idade. Eu falei, é 43, amor. Pode anotar aí, tá tudo resolvido. Tá? Então, certo. Ativar o corpo mesmo quando você não quer. Por quê? Porque aí virou rotina. Então tem que estar listado, tem que estar acordado com você, tem que ser seu compromisso diário. E detalhe, isso vem pra autorresponsabilidade. Total. Porque a gente tá vendo aí uma sociedade, a nossa sociedade brasileira engordando muito, né? Obesidade, inclusive infantil. Sim. E as pessoas querendo normalizar a obesidade, né? E que é algo assim, gente, é saúde. A gente tá falando de saúde. Não é pra apontar dedo, não. Eu vou reforçar, né, que nunca é para apontar dedos, mas a gente precisa entender que a nossa estrutura, a gente tem uma estrutura, o nosso corpo, ele foi projetado, nossos órgãos, pra ter um determinado funcionamento e tem coisas que fazem mal ao corpo. E se a gente usa isso, se a gente maltrata o nosso corpo ao longo do tempo, a gente vai colher isso, porque somos nós que vamos colher isso. Então, quando você fala, né, desse cuidado, é para que a gente... Porque hoje em dia a gente vive mais do que os nossos antepassados. Sim. Beleza. Mas não é chegar lá na frente capenga. É chegar lá na frente com vitalidade, com saúde, com qualidade. Autonomia. Gente. E eu acho que isso a gente tem que pensar num modelo, sabe? É assim. Então, vou só fechar aqui para não me perder no que eu ia falar do modelo que vale a pena. Inteligência espiritual, inteligência do corpo, inteligência mental. Eu tenho que alimentar a minha mente com algo construtivo, com algo que eleva, edificante. E aí não precisa nem entrar a espiritualidade no meio do caminho. Estuda! Cara, estuda algo novo.
Vai aprender. Tatiana, eu só estudo sobre liderança. Vai aprender sobre aromaterapia. Sabe? Eu tô pensando nisso por quê? Porque eu gosto de estudar tantas coisas aleatórias que eu me formei em aromaterapia. A né? gente é dessa turma. Não é? Mas na hora que você cria um conteúdo dali com conteúdo daqui, você faz a combinatividade, você ativa a criatividade. E vai formando repertório. Um repertório mais rico. Repertório mais rico. Você vai trazendo cultura para sua vida, né? Você vai trazendo informações novas. Exato. E aí isso te ajuda a ser uma pessoa interessante. E mais criativa. E mais criativa. E o último é a nossa inteligência emocional. Porque aí a gente tem um diferencial. Inteligência emocional está ligada à minha autorregulação, à minha autopercepção e à minha relação com o outro. Como eu gerencio uma energia para estar bem com o outro se eu não estou bem comigo? Não tem como. Então eu preciso estar bem comigo. É uma carga. Esses dias eu fui falando com a pessoa falou, Tatiana, mas pelo amor de Jesus, isso é uma carga muito grande. Eu falei, gente, mas isso é maravilhoso. Por quê? Porque eu me obrigo. É uma palavra pesada, combinado? Mas eu faço aquilo para estar bem. Não é todo dia que eu tô bem. Não é todo dia. Você me encontrou esses dias e falou assim, mas como é que você dá conta? Eu falei, mas quem disse que eu dou conta, amor? Tá um monte de pratinho no chão e tá tudo certo. Sim. Tá tudo certo. Então tem dia que a gente não tá bem. Na grande maioria dos dias a gente não está bem. A gente faz um movimento para elevar esse nível de energia. E aí, usando isso de maneira estratégica, inteligente e estruturada, que é o que eu faço na minha vida, é o que eu ensino a fazer isso, então realmente é uma coisa que eu ensino mesmo, eu coloco um caminho. A minha mente não fica vagando, solta e falando, hoje eu tô motivada e eu vou malhar e eu vou tomar 10 copos de água por dia, vou me alimentar bem, vou mudar minha dieta e vou ler meus livros, que é assim, né? Que a gente quer, né? Parece promessa de início de ano. E aí eu vou ler um livro por mês e vou ter meu momento de conexão com Deus. Não, amor, é todo santo dia. E no momento que a gente se perde, eu sei um caminho para voltar. Então, gerenciar a energia, para mim, é isso hoje. Primeiro, ter um caminho. Segundo, ter ferramentas que te ajudam a entrar nesse caminho para que isso vire um ritual. Uma vez eu aprendi com o Tal Ben-Shahar, que foi um professor de Harvard, quando eu estava formando em psicologia positiva. Meu sonho era encontrar esse homem, porque eu estudava online com ele, e aí ele veio para o Brasil, para Curitiba, e eu fui atrás dele em Curitiba. Só que fui eu e 5.000 pessoas, né? Eu achava que eu ia estar com ele assim, né? E eu fiquei num hotel em Curitiba, que eu estou tomando café. Quem tá do meu lado? Ele. Tal Ben-Shahar. Uau. Eu esqueci tudo que eu sabia falar de inglês na época, tremi igual uma vara verde, fui lá pedir um autógrafo. Antes dele me dar um autógrafo, ele falou assim, o que você pratica dos rituais? Aí eu olhei pra cara dele e aí eu travava no inglês, né? Embolei o inglês mais ou menos ali. Só que eu estava com minha roupa de ginástica, que eu tinha acabado de fazer atividade física. Olha. Aí eu falei assim, eu faço meus rituais de elevação de bem-estar. E eu acabei de fazer minha atividade física. Ele falou assim, pode pegar o livro. Uau. Olha que legal. E, então ele fala assim, na prática. E ele é um Sim. professor de psicologia positiva. Então ele sempre falou de remember, repeat, ritualize. Lembre-se, repita, ritualize. O gerenciamento da minha energia hoje virou um ritual. É tão ritual que eu não paro para pensar. Eu não parei hoje para falar, eu tenho que estar pronta às 7h20. Beleza, eu vou acordar 6 horas, vou correr 15 minutos, vou colocar eu não preciso pensar nisso. Ou seja, pronto. é uma construção. É uma construção. Hábitos são construídos. Então, se hoje o hábito, né, não é saudável, não é produtivo, você pode construir algo. Ou desconstruir. Construir, reconstruir. Você pode fazer alguma coisa, você pode desenvolver habilidades e processo. Porque, assim, geralmente as pessoas falam, mas você é tão assim, você é assado, né? Constrói, faz o seu caminho, porque cada um vai ter um caminho bem individualizado, bem personalizado. Mas dá pra acontecer. Dá pra sair do campo dos sonhos e tornar realidade. Uma grande inspiração que me veio quando eu falo de autoliderança integral é o Abílio Diniz. Cara, é o Abílio Diniz. Você olha pro Abílio Diniz pela rede social, o cara tá fazendo o quê? Todo santo dia. Atividade física, 2 horas por dia.
Eu não tô, ai, Tati, você é promotora da atividade física. Não, Sofia, eu sou promotora do gerenciamento da sua energia, para você estar bem. Ah, Tati, você sempre tão motivada. Eu falei, não, amor, você não acorda comigo 6 horas da manhã. 6 horas da manhã eu não quero nem conversar. Acorde com a Tati às 6 da manhã. Não, né? Hoje o Rafa falou, me espera. Eu falei, não, eu vou caminhar sozinha, nego, porque eu não quero nem conversar às 6 horas da manhã. Né? Não é todo dia que a gente tá, mas eu vou fazer o gerenciamento para me desenvolver em todas as áreas. E com intenção. Com intenção. Com ferramenta, com conhecimento, com estrutura, e com uma certa dose de disciplina. Ou seja, não é aleatório, né? Não é só com a força da vontade e o pensamento positivo. Não é. Tem que ter uma dose de sacrifício. É sacrifício. Sim. É um sacrifício. Porque eu vejo isso, as pessoas não querem sacrifício, as pessoas não querem dor. Só que nesse não querer dor e querer resultado rápido, vem a frustração. E vem dores muito maiores e até mesmo doenças. Porque às vezes as pessoas paralisam a vida inteira por conta de algo que não deu certo. E ao invés de tentar, porque eu falo, a diferença de um fracassado e um bem-sucedido é que o fracassado desiste, só isso. O que é bem-sucedido, ele nunca desiste. Ele vai cair, ele levanta e cada vez ele levanta mais rápido. E ele coleciona tudo isso como aprendizado e transforma isso em aprendizado. E não, muro de lamentações, é minha vida. Não, ela faz algo do limão à limonada. E isso é extraordinário. Porque todas as histórias de pessoas bem-sucedidas que eu pesquisei, pessoas já quebraram várias vezes, já tiveram diversos problemas. Aí eu falo, olha, eu ainda tenho um futuro inteiro pela frente. Nós estamos construindo isso. Exatamente. Né? Tá lá no código, é passos pequenos, firmes e constantes. Diários. Passos pequenos, não precisa sair correndo, eu não preciso mudar minha vida de uma hora para outra, eu preciso fazer todo dia um pouquinho todo dia, simples assim. No dia que eu parar, no outro dia eu volto, um pouquinho todo dia um pouquinho todo dia um pouquinho. E aí você vai, uau, gente, esse trem tá funcionando. Gente, eu era uma pessoa que eu não gostava de acordar cedo. Hoje, 6 horas da manhã, a Alexa tava tocando lá em casa. Eu parei na escada pra colocar. Não, aí é o próximo passo, né? Toca louvor de manhã, né? Rafa colocou uma música lá super animada hoje de manhã. E o Pedro se arrumando e Rafa ali. E eu falava, olha que movimento legal que eu sempre detestei. Porque eu achava que tinha que ser tudo no silêncio, tranquilinho, entendeu? Deixa pra fazer barulho depois de meio-dia. Então, a gente muda. E que bom que a gente muda, né? Que bom que a gente muda. Ai, tem muita coisa pra falar. Vamos falar sobre empreendedorismo? E chegou uma pergunta pelo Instagram. Uma pergunta da Élida. Gente, já? Gente, vocês estão demais, hein? Na verdade, foi de ontem, né? Conectadas, eu amo. E a Élida quer saber o seguinte. Quero empreender, mas tenho medo. Que conselho você me daria? Primeira coisa, conhecimento. Esse negócio que fala assim, tá com medo, vai com medo mesmo, é se jogar no abismo. Você vai com medo, com conhecimento e direcionamento. Tá, Élida? Pra você e pra todo mundo que vai empreender ou que vai crescer no empreendedorismo. O medo faz parte da nossa natureza, gente. Se a gente não tiver medo, a gente não sobrevive. Depois da barreira do medo, vem a barreira de aprendizagem. Então, eu tenho que ter o quê? Conhecimento. Vai estudar, vai buscar na internet, vai buscar mentoria, vai buscar no Sebrae, né? Vai buscar em todas as fontes que você puder entender sobre empreendedorismo no seu negócio que você quer empreender, no segmento que você quer empreender. Primeira coisa é conhecimento. Segunda coisa é direcionamento, né? Então, direcionamento o quê? De um mentor, de uma mentora, de pessoas que fizeram caminho, sabe? Conversa, troca, vai pra mesa de conversa, puxa papo, falou, Doris, me conta aqui o que você fez. Fala pra mim seus perrengues. Compartilha aqui comigo o que deu certo no seu negócio. Isso ajuda a encurtar caminhos, né? Evitar erros que a gente nem saberia que poderia enfrentar, mas isso ajuda. Isso ajuda demais. Eu lembro de uma vez que eu perguntei pra Doris, e eu falei, Doris, no modelo de franquia, né? Eu falei, quem são as franqueadas que você pode trocar uma ideia? Tati, não conheço. Falei, faz uma lista. Pega lá uma lista de 10 que tem o mesmo estilo e o mesmo tamanho de franquia que você tem. E ela, o que eu faço? Eu falei, vai ligar. E vai falar, oi, tudo bem? Eu sou a Doris Paete, da franquia de Lagoa Santa, da Hering Lagoa Santa. Eu quero trocar ideia com você. Você pode marcar uma reunião comigo? Ela falou, sério? Foi sério, não foi? E você fez isso, Doris? Fiz.
E aí, conversei com algumas pessoas, porque eu nunca tinha trabalhado nessa área, né? Nunca tinha atuado. E eu escolhi o modelo de franchising exatamente porque eu não tinha bagagem. Então, eu queria ganhar esse expertise e, de fato, eu aprendo muito com os outros. Eu aprendo muito com a história de outras pessoas, né? Então, evitar passar por caminhos, mas entendendo que, ainda assim, eu vou ter os meus desafios, as minhas limitações e entender que, muitas das vezes, assim... A gente sonha com alguma coisa, a gente cria expectativa em cima daquilo e muitas vezes a gente vai ter que mudar o rumo, mudar a trajetória, recalcular a rota e tá tudo bem, porque pra mim não estava tudo bem a possibilidade de recalcular a rota em determinadas coisas da vida, né? E empreender envolve muito recalcular a rota, resiliência, se abrir mesmo para o conhecimento e aplicar na prática. Né, refinar, porque o refinamento ele vem na prática, você busca o conhecimento e refina na prática e são aprendizados constantes, né, até hoje eu iniciei a mentoria com a Tati em 2021, né, a primeira etapa, e até hoje tem reflexos na minha vida, né, de coisas que eu ainda coloco em prática, porque é uma preparação. Eu me sinto pronta? Não. A gente nunca vai estar. A gente nunca tá pronto. A gente nunca vai estar. Sempre frio na barriga, será que eu tô tomando a decisão certa? Será que é o melhor caminho? Qual é a melhor decisão? E muitas das vezes só a gente sabe mesmo, né, daquilo que a gente vai ter que abdicar, abrir mão, ou aquilo que a gente... Porque toda vez que eu faço uma escolha, eu deixo outra coisa de lado, né? Cada escolha é uma renúncia. Cada escolha é uma renúncia. Isso é muito importante, né? Acho que a gente tem que ter isso em mente também, quando vai empreender. E para qualquer coisa que a gente vai fazer na vida. Sim. Eu acho que um terceiro ponto, pegando a fala de cada escolha é uma renúncia, é ter um plano. Ter um plano a se seguir. E se colocar firme nesse plano. O que acontece na maioria das pessoas que estão começando a empreender? Tá? A gente já passou por isso. Tenho certeza que todo mundo já passou por isso. Faz um plano na cabeça. Não, Tati, tá tudo na minha cabeça. Falei, põe no papel, criatura. Faz um business plan, faz um planejamento de negócio, faz um plano de negócio. Define para quem que você vai vender, o que você vai vender e por que você vai vender. E pesquisa de mercado, né? Faz a pesquisa de mercado. Segue o plano. Tati, tá dando errado. Eu falei, quanto tempo você tá empreendendo? 1 mês. Falei, amor, vai dar errado 2 anos. Gente. Vai dar errado 2 anos até dar certo. Não quer dizer que você vai ter prejuízo 2 anos, mas com certeza, no início de tudo que a gente tá fazendo que a gente não conhece, dá mais errado do que certo. Quantas vezes os nossos filhos, se a gente não lembra talvez disso, quantas vezes eles caíram antes de levantar e andar com a marcha autônoma? Se a gente olhar isso para certo e errado, deu muito mais errado do que certo. Só que na hora que a gente vai empreender, principalmente porque a gente coloca assim os nossos sonhos, reserva financeira, né? Eu tenho uma mentora que ela a conheci agora, ela falou que ela vendeu a casa para construir uma cafeteria. E na hora que ela falou isso pra mim, eu levantei assim o olhar. Aí eu falei assim, então, você não tem nenhuma oportunidade de desistir no meio do caminho, combinado? Vamos fazer esse combinado comigo? Você pode mudar a rota, você pode ser resiliente, tem que ser. A gente pode fazer esse plano quantas vezes precisar, mas é o seu sonho tão sonhado que você colocou todo o seu patrimônio aqui dentro, meu amor, aí é gerenciar sacrifício. Então, mais um ponto, a gente tem que gerenciar sacrifício com um plano estratégico para gerenciar. Tem que saber que no negócio, no início do negócio e na expansão, são 2 fases diferentes, tem um nível de energia maior. Então, tem um nível de dedicação. Qual que é a frase? Para toda escolha, há uma renúncia. Algum pratinho vai ter que ficar no chão, sabe? Então, o medo faz parte. E sem conhecimento, sem direcionamento, sem planejamento é loucura. Se jogar pelo precipício. Aí é loucura, e o mínimo de informação sobre o mercado que a pessoa vai atuar, né? O mínimo de informação sobre o mercado. Eu fiz recentemente um post, né, sobre isso, né? O que ninguém te conta quando você vai empreender solo e sem bagagem. O que eu percebo muito pela minha experiência e vendo outras mulheres que empreendem, que é acreditar no feeling.
né? Então, pesquise, entenda qual é a demanda da sua região, né? Porque o perfil de consumo é diferente, Totalmente. né? A gente está num país em termos de extensão territorial que é muito grande. Então, cada lugar vai ter um perfil diferente. Então, a gente precisa entender qual que é. Ou seja, é trabalhoso você tirar esse projeto, porque você vai... assim como Você vai tudo, vai gestar um projeto, um negócio. O começo, geralmente os primeiros 3 meses a gente enjoa bastante, passa mal, né? As minhas 2 gestações foram assim. Então, isso é difícil, né? Mas entender qual é a demanda, porque às vezes as pessoas não... na minha cabeça, como você falou, tá lindo, maravilhoso, então eu vou executar. Eu tenho um caso para trazer muito exemplo, que vocês me conectaram neste momento a esse caso, da minha história pessoal como empreendedora, que eu acho que nem vocês conhecem. Conta tudo. Conta tudo. Quando o Pedro nasceu, Pedro hoje tem 12 anos, eu queria ter uma base. Quando eu falo base, eu sempre trabalhei com empresa de consultoria, então eu sempre fui da área educacional. Na minha empresa de consultoria, que é a Eleve Educação e Negócio, eu sempre dei treinamentos, consultorias, mentorias, e eu sempre gostei de viajar. Então isso é da minha natureza, esse movimento, estar com pessoas. Quando eu engravidei, falei, meu mundo acabou. Né? Primeiro que Deus mandou o Pedro, não foi planejado. Então, meu mundo acabou, minha vida vai mudar e tal. Óbvio que não foi assim, a gente faz ajustes e vê que a vida é muito melhor com ele, né? Com eles agora. Certeza. E aí, quando eu voltei, né? O Pedro já tinha ali 1 ano, 8 meses, 7 meses. Eu falei, cara, eu quero ter uma base em Lagoa Santa. Já morava em Lagoa Santa, mas eu quero ter algum lugar, assim, de um novo negócio. Não vou abrir mão da minha empresa de consultoria, mas eu quero ter um novo negócio. Vocês sabem? Vocês sabem disso? Sei. Esse novo negócio foi uma sucessão na minha vida. Porque como negócio foi um fracasso. Foi um fracasso. Um super fracasso. Eu fiz o quê? Como uma boa consultora de negócios e de liderança, eu fiz plano de negócio, fiz pesquisa de mercado, coloquei tudo no papel, mandei para o Sebrae, né? Já era consultora do Sebrae na época, mandei para os consultores que trabalhavam com isso há mais tempo do que eu, pedi análise, voltou, fiz Empretec, fiz tudo o que tinha que fazer, tá? O que eu não fiz? Adivinha? Planejamento. Não, eu fiz o plano, tava lindo. Arrumei uma sócia, porque eu não queria deixar uma empresa, então eu sabia que eu não dava conta da outra empresa. Essa sócia, eu falo que é a única sociedade que a empresa se desfez e que a amizade evoluiu, que é a Fabi, minha comadre. É a única, porque na época a gente queria se matar, a gente não era tão amiga, e a gente queria se matar como sócias, tá? E aí a gente desfez. O que deu errado? Eu não fiz a pesquisa olho no olho. Eu fiz uma pesquisa de mapeamento de dados. Sim. Eu morava em Lagoa Santa, eu era mãe de recém-nascido, trouxe a minha veia de nutrição toda em vida, novamente, porque como acho que vocês sabem, eu sou graduada em nutrição, mas a nutrição ficou na minha encarnação passada, né? Então eu trouxe a minha veia e eu, uma mãe de primeira viagem, queria que meu filho comesse comidas orgânicas, naturais, saudáveis, que eu fazia. Tá? E que alguém podia fazer também, combinado? Mas aí eu criei a Nutrir, uma empresa de papinhas orgânicas dentro de Lagoa Santa. Olha, essa história é nova pra mim. Ela é nova? Olha lá, eu sabia. E pra muita gente que tá ouvindo a gente. Então, uma empresa de papinhas orgânicas. A ideia é sensacional. Isso quantos anos atrás? 10, 11? 12 anos. Era visionária. Visionária. A gente foi atrás de embalagem que o Verde Mar usava na época. Uau. Investimos bulufas, tanto no plano de negócio como na cozinha industrial, porque não tinha atendimento porta para rua. Era delivery. Era pedido online. Era pedido online. Olha. Era planos que a pessoa podia escolher. Funcionou. Lagoa Santa não estava preparada para essa tecnologia. É óbvio que não. Por quê? Porque a gente investiu um monte, mas eu não fui e bater e falar, Doris, você é mãe? Você compraria? Eu não tinha relacionamento com outras mães. Eu era mãe solo. Solo não, né? Não fala solo. Mãe de primeira viagem. Sim. Não tinha relacionamento igual eu tenho hoje, que as minhas amigas também são mães. Sim. Então, foi uma história de empreendedorismo que por alguns anos eu não falava, porque eu trazia isso com uma amargura, gente, com uma dor, como uma pessoa fracassada. E eu vejo que isso transformou a minha vida, me tornou uma consultora
como consultora, como mentora, muito mais experiente, porque eu vivi na prática. Ampliou o seu repertório, né, Tati? Ampliou o Então, repertório. assim, E você o que eu pode falo. colocar em prática tudo aquilo que você já tinha de Não, conhecimento. tudo que tinha. No final de 2 anos, tá? Durou 2 anos, 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8. Eu e a Fabi, a gente tinha algumas desavenças de perfil mesmo, de perfil. Olha que coisa legal, ela era da área da administração, mas ela amava a cozinha. Então ela foi pra cozinha. Tá? A gente tinha uma funcionária, 2 funcionárias, mas quem coordenava era ela. Eu era teoricamente da área de saúde, nutrição, mas eu amava a parte de gerenciamento. Eu fui pra parte gerencial. No final das contas, nós vendemos a empresa, a marca da empresa, o conceito da empresa, é óbvio, por um valor infinitamente menor, mas eu falo que, inclusive, nessa época, eu falei, gente, eu sou uma ótima vendedora, inclusive, porque eu tô vendendo, inclusive, o conceito da empresa, porque eu acreditava, eu sempre acreditei naquilo dali. Mas eu descobri que eu não queria ser empreendedora de produto. Então foi maravilhoso. Eu falei, eu não quero vender produto. Descobertas Da vida. Da caminhada. Não foi né? uma experiência de falar assim, eu não quero ser mais empreendedora. Eu sou empreendedora desde 12 anos, tá? E eu não sabia que eu era empreendedora. Lá era por necessidade para ganhar meu dinheirinho para estar com as minhas amiguinhas. Na vida adulta, não. Foi uma escolha. E nessa escolha, eu vou escolher fracassar? Óbvio que não. E eu lembro uma vez que eu tava ali dormindo não, né, acordada 3 horas da manhã, e eu falava, cara, esse trem vai dar certo. Sabe por que vai dar certo? Porque eu tô com essa energia toda, né? Vai dar certo. E não, e deu errado. Olha que coisa interessante. O fato de dar errado deu muito certo na minha carreira. Agora, eu tive que ressignificar isso. Eu tive que olhar para essas histórias. Não quer dizer que é fácil, né? Que foi, tipo assim, um passe de mágica. Não, né? eu tive que olhar para essas histórias e falar, cara, não é sucesso que vai definir. E esse sucesso que a gente coloca no Google é a trajetória. É a jornada que a gente tava falando isso. É o que a gente Porque quer focar. muita gente vende hoje, principalmente no digital, vende o sucesso, né? Como se fosse uma chegada. Então, assim, vende o passo a passo para o sucesso em determinada área, mas acho que não. Para toda linha de chegada tem uma jornada, tem um caminho a percorrer, e até porque né? eu acho que o sucesso está muito mais na jornada, a gente conseguir lidar com todas essas demandas, os desafios, o que a gente considera de fracasso na trajetória, do que a chegada em si. Né? Porque eu acredito que só sustenta o troféu quem percorreu todo o caminho e chegou na linha de chegada. Tanto é que você pode ver que pessoas que às vezes cresceram muito rápido em qualquer área da vida, não tem estrutura para sustentar, porque o problema não é nem chegar, é você sustentar ao longo do tempo, né, a consistência, né, e como você falou, o que importa não é nem a velocidade, é a consistência e o movimento, o hábito, porque isso tudo vai se tornando hábito na vida, e eu falo por experiência própria, porque eu também ainda tenho pouco tempo, mas eu tenho essa dificuldade de lidar com fracasso, assim, né, entre aspas, porque eu sei que a vida tá só começando. Né? Eu tenho muito a aprender. Só que ainda é isso, né? É a ansiedade, a importância da gente ter esse equilíbrio. O que você também já me falou várias vezes, a blindagem emocional. Sim. Que também tá no meu post, né? Mulher, a gente precisa estar preparada, né? Às vezes a gente não vai estar 100%, mas ter uma rede de apoio de alguma forma que te impulsione a continuar, porque a vida vai te dar motivos todos os dias para desistir. E aí eu vou falar uma coisa, e mesmo quando você não tiver essa rede de apoio toda pra continuar, você ter a clareza do porquê que você vai continuar. Porque é o propósito que mantém a gente ele ali que no mantém. caminho, né? Essa história da Nutri, por anos ali, logo pós, sabe? Uma vez eu lembro que a gente tava conversando, o Rafael falou assim, não, mas a Nutri foi um fracasso. Nossa, depende da perspectiva. Aquilo dali vinha no coração. Hoje eu falo, cara, aquilo dali realmente não deu certo, mas pra minha carreira foi sensacional. Que você precisava, né? Eu tenho uma comadre maravilhosa que virou uma grande amiga, madrinha da Estela, que nos momentos mais desafiadores da minha vida esteve do meu lado. Então, se isso não é sucesso, o que é sucesso? Agora, como business mesmo, ganhar dinheiro foi fracasso. Entendeu? Então, quando a pessoa vai empreender, ela tem que estar. A gente não se prepara pro fracasso, gente. Ninguém se prepara. Né? A gente não se prepara. A gente não se prepara pra errar. Você se prepara pra errar? Eu não me preparo. Eu me preparo pra acertar. Cara, eu estudo, eu invisto, eu tô com as melhores pessoas, eu busco fazer na minha vida, eu ensino pros outros. Eu tenho humildade pra buscar mentores, consultores, referências. Eu tô me preparando pro quê? Pro sucesso. Quando dá errado, a gente tem que ter o quê? Inteligência emocional, blindagem, falar pra
que eu tô aprendendo isso? Por que eu tô aprendendo isso? O que eu vou fazer diferente com isso daqui lá na frente? Exato. E não colocar um balde d'água e falar assim, ai, tá tudo dando errado. Não, isso deu errado. Essa ação deu errado. Esse investimento foi um investimento alto. Na época foi um investimento alto. Montar uma cozinha industrial nos parâmetros da vigilância sanitária do Estado. Exato. Tá? Então teve vários pontos massa, mas não teve venda. Se não teve venda, gente, como empreendedor não tem. Então, o empreendedorismo, ele precisa ter esse lugar de venda, sabe? A diferença que a gente vai fazer na vida das pessoas é através do nosso produto e serviço, qual é a transformação que esse produto e serviço vai gerar na vida da pessoa. Mas se eu não te vender, se eu não te vendesse uma mentoria, na verdade, se você não quisesse comprar, né? Não precisa nem vender, né? É bom demais, o cliente ideal, né? Se você não comprasse a mentoria, eu não tivesse te vendido um conhecimento e vendi novas fases, a gente não tinha esse lugar de transformação. No empreendedorismo é isso. Eu posso vender uma blusa, eu posso vender uma papinha, eu posso vender conhecimento, eu vendo um podcast, eu vendo uma estrutura, mas tem que ter troca. E aí, muitas vezes, a gente vai para o empreendedorismo, vou fechar com essa palavra, por muita vontade, por muito sonho, por muito ideal. E esquece que o operacional, o feijão com arroz, o simples que funciona, o básico bem feito, como você diz, tem que ser do dia a dia. E é o que vai fazer o negócio acontecer. Ele que vai fazer o negócio acontecer. Então, foram aprendizados que nunca mais eu repeti. Erros, na verdade. Aprendizados que ficaram, e erros que nunca mais eu repeti. Eu tenho outros erros. Esse da Nutri, de não conversar com o meu cliente, nunca mais eu fiz. Nunca mais. Tanto que qualquer coisa que eu vou lançar, que eu vou criar, Doris está de prova, porque quando eu vou criar algo, eu falo assim, ó, Doris, Catê, fulano, Beltrano, não sei o quê, aqui, eu quero trocar uma ideia com vocês. Vocês me dão? Vamos tomar um café? Vocês me dão tempo de vocês? Vamos tomar um café? Vamos almoçar? E eu falo, olha, estou pensando em tal coisa. Qual que é a sua necessidade do próximo passo? Então, hoje, a mentoria nasceu assim, a formação de consultores e mentores nasceu assim. Os projetos de facilitação e liderança feminina que eu faço nasceram de grupos de mulheres que eu mentorava, cada um no seu quadradinho, falando assim, gente, a gente queria fazer algo junto, mas a gente não consegue organizar, planejar o modelo de negócio. Falei, uai, eu faço uma oficina de liderança, de facilitação de liderança feminina, a gente faz o planejamento estratégico, a proposta de valor, o para quem, o porquê, o manifesto, e aí nasceu. Então, foi ouvindo a necessidade do cliente. Isso é o tchan do empreendedorismo. Isso poucos empreendedores saem por detrás do computador, por detrás do balcão e vão lá, tete a tete com o seu cliente, perguntar o que você quer, qual que é seu sonho, qual que é seu desejo, qual que é a sua necessidade. Então, para quem quer empreender, passando por tudo que a gente falou, faça uma conversa com o seu potencial cliente. Ou seja, use o óleo de peroba. Use o óleo de peroba. Estabeleça um diálogo desde o dia zero. Desde o dia zero. Desde o dia zero. E esse diálogo tem que permanecer entre as marcas e os negócios e as pessoas. Tati, sabe aquele assunto que a gente deixou lá atrás pro final? Sei, o código de liderança feminina. E aí, o que você tem pra contar pra nós? Posso pegar? Claro. Aqui? Posso pegar? Deve. Tudo nós falamos. Para quem vai ouvir esse podcast, vai entender tudo que nós falamos e eu vou compilar em pequenas atitudes práticas do dia a dia. Primeira coisa, posso ir assim? Tomem nota. Tomem nota, porque aqui, ó, a nota tá pronta, tá? Mas tomem nota. Primeira coisa, primeiro código de liderança feminina é você assumir sua autoliderança. Você não lidera ninguém se você não se liderar. E assumir e gostar desse lugar, tá, gente? Porque tem gente que não gosta e tá tudo certo, tá? Gostar tem ônus e bônus. Eu sei que vai vir bomba. Beleza, eu tô preparada. Eu vou me preparar. Eu sei que eu vou ter que ter um nível de inteligência emocional diferente. Eu sei que eu vou ter que ter uma blindagem emocional diferente. Para isso, eu vou me conhecer, eu vou buscar profissionais, eu vou buscar terapia, eu vou estudar. Vai ser dolorido, você falou, mas vai ser libertador, como diz uma mentoranda minha. Você vai pensar em desistir no meio do caminho? Ixi, vezes. Vai pensar em desistir, vai desviar a rota, mas você assumiu a sua autoliderança. E quando eu falo assumir, gente, é uma questão de posicionamento. Então, é o segundo ponto. Primeiro é assumir a autoliderança, segundo é se posicionar. Eu estou nesse projeto, isso faz sentido para minha fase de vida, eu vou construir, eu estou expandindo, eu estou construindo.
sabe? Eu estou me ressignificando. Então, isso tudo faz parte do nosso posicionamento. Posicionamento não é o que a gente, só esse posicionamento de internet, né? Você é especialista nisso, você pode dar uma aula para nós sobre isso. Inclusive, podia ter um talk aí nesse podcast sobre posicionamento. Sim. E o posicionamento, já pegando o gancho aqui, Tati, eu diria que nessa situação, como tomar posição. Isso. Eu tomo a posição daquilo que de quem eu quero ser, como eu quero ser vista. Isso. Sabe? Essa mulher que eu quero ser. Então, como eu tomo posição desse lugar? Fincando o pé ali e me mantendo ali firme. Né? É uma postura, né? Uma posicionamento, eu falo muito isso, né, Karen? É uma postura pessoal. Para ter essa postura pessoal, eu preciso tomar posse dos meus poderes. Tomar posse dos meus poderes. O que é o tal do empoderamento? Meu conceito de empoderamento, principalmente empoderamento feminino, é você tomar posse daquilo que você é. Tomar posse dos seus poderes pessoais. De quem você é. De quem você veio para ser. Né, de quem você veio para ser. E essa postura e posicionamento, ele é na sua vida. Ele é dentro da sua casa. O primeiro lugar, gente, empreende dentro da sua vida. Casa assim, empreende dentro da sua vida, empreende dentro da sua casa. Leva as melhores habilidades para dentro da sua casa. Leva a sua melhor versão para dentro da sua casa. Eu já fui uma mulher que a minha melhor versão estava com os meus clientes. Hoje a minha melhor versão está dentro da minha casa. Está sempre dentro de casa. Mas também a pior tá lá. Por quê? Porque ali os papéis estão ali, são as pessoas que me amam condicionalmente. Mas eu faço questão da minha melhor versão estar ali. Por que eu vou estar com um nível de energia bom só para fora e lá dentro, não? Sim. Então, essa postura é muito importante. Depois, a gente falou passos pequenos, firmes e constantes, tá? Eu nunca me vi uma pessoa disciplinada. Tá? Se eu perguntar algumas referências, é assim, a Tatiana vem algumas palavras e elas se repetem, tá? Disciplina é uma delas e eu não me vejo uma pessoa disciplinada, tá? Eu não sou indisciplinada. Sim. Se eu tivesse que me considerar na minha trajetória ali de infância, juventude e adolescência, a maneira que eu trabalho, ela traz um quê de rebeldia, inclusive. Porque eu fui muito disruptiva, para falar uma palavra bonita, mas eu fui rebelde mesmo, porque eu nunca gostei daquele padrão. Então, eu me formei em nutrição não gostando de nutrição, né? Eu comecei a trabalhar com nutrição sabendo que eu não gostava. E não gostava. Ok, qual que era a motivação? Filha, aprender, tá no mercado, pagar boleto. Pronto. Depois eu fui trabalhar com autodesenvolvimento porque eu não queria ser mais uma coach no mercado. Depois eu coloquei empreendedorismo no meio do caminho porque eu sempre fui empreendedora e sempre gostei do business, do negócio, de fazer as pessoas ganharem dinheiro, de pensar em estratégia. E aí quando a pessoa fala assim, o que você é formada? Eu falo, então. Eu tô até tirando o então. É porque o então é danado, tem que tirar. Aí eu falo assim, hoje eu sou uma mentora de liderança e gestão de negócio. Eu trabalho com planejamento estratégico, com liderança e posicionamento para você e para o seu negócio. Mas você é formado em quê? Você acredita que eu formei em nutrição na encarnação passada? Eu falo desse jeito, né? Por quê? Porque não é linear, né? Então a gente precisa desse lugar. Cada vez mais eu percebo que a riqueza dos profissionais, inclusive que eu mais admiro, não foi uma linha reta. Não é uma linha reta. É exatamente essas escolhas, esse mix, porque eu acho que quanto maior o mix de repertório, eu acho que a gente se torna cada vez pessoas mais sensíveis, Sim. um processo de compaixão, empatia, de flexibilidade, flexibilidade, flexível, na verdade. E são coisas assim que nós como mulheres, né, porque a gente cria, né, já é o poder da criação, né, então a gente está o tempo todo em transformação, né, Sim. e isso assim, apesar de ter as dores, é algo que nos torna potências assim, estratosféricas, né? Cada um dentro da sua área de atuação, cada um com a sua riqueza a contribuir, né? E, então, tomar posse de quem é. Tomar posse de quem é. Importante. Trabalhar a sua autoliderança, passos pequenos, firmes e constantes. Isso pra mim é mantra, é meu mantra mesmo. Não precisa fazer a mesma coisa sempre, mas você tem que se manter constante. Né? Maravilhoso. E tem mais 3, tá? A gente tem que assumir que nós estamos aqui para servir, tá? Sim. Antes de servir para o outro, muitas vezes eu vou falar da minha trajetória. Eu sirvo o outro, mas eu sou a pessoa mais beneficiada. E em vários momentos da minha carreira, eu estava servindo a mim e aos meus. Não passando por cima de ninguém, mas o foco do meu serviço era para mim e para os meus, através do meu trabalho.
Quando eu virei a chave, que eu entendi que se o outro fosse bem mais sucedido, mais rico, mais próspero, se ele tivesse o sucesso, né, já que a gente falou essas palavras, se ele tivesse a realização dele, aquilo seria o meu sucesso, eu me transformei. Sim. Então, a gente está para servir mesmo, genuinamente. Nós estamos aqui. Servir genuíno. Servir genuíno. E eu vou transformar isso numa palavra que a Cris Saraiva, minha mentoranda, nos deu de presente numa mentoria, que é a prosperidade coletiva. Sim, e que eu uso ela não também. É? Eu também e a gente usa. E é um dos pilares do meu trabalho então, também. É prosperidade coletiva. E isso foi co-criado. E aí ela trouxe, Tati, você tá tanto lugar de merecimento pra gente, que você fez a gente ver, você tava nessa mentoria, eu acho, né? Que a gente gera prosperidade coletiva. E uau, é isso, é prosperidade coletiva. Então, quando uma mulher sobe, todas as outras sobem junto. Todas. Então virou um código. Virou um código dentro do trabalho, dentro do pilar, dentro da vida. E realmente Ou seja, isso. É tomar posse também desse poder que nós temos de sermos contribuição na vida das outras, né? Que não é competição, é contribuição. E colaboração. Trabalhar juntas. Cocriação. E pensar nesse lugar também de merecimento da questão do dinheiro. De ser valorizada, de ser independente financeiramente, de gerar abundância e riqueza para dentro da sua família, sabe? E para o seu ecossistema, né? Isso. Trazendo outras mulheres, outras pessoas, homens e mulheres, para que possam contribuir, trabalhar juntos e usufruir dessa prosperidade coletiva. É maravilhoso porque isso transborda, porque quando você se valoriza o seu trabalho, você tende a valorizar o trabalho de todos que estão à sua volta, e você vai desejar que todos cresçam, né? E não somente aquela prosperidade, né? A riqueza não é só individual. Não sou só eu. Não, é a prosperidade coletiva mesmo, né? Vários negócios dando certo. Vários negócios dando certo. É realmente trazer isso. E a liderança feminina faz isso, porque lá atrás, lembra da visão do todo, do serviço, do olhar. Então a gente faz isso, só que a gente tem uma lacuna, tá? Uma lacuna mesmo de merecimento. Quando fala do dinheiro, pode colocar isso como um podcast. A gente vai trabalhar essa mentalidade de crescimento, dinheiro, falar de dinheiro, conversar sobre dinheiro, riqueza, quantos mil na conta, quanto que custa, não é dinheirinho, é dinheirão, sabe? Então, isso dá pano pra manga, combinado? Já está convidada. Último, quem ensina, aprende. Passa pra frente, criatura, seu conhecimento. Tá? Passa pra frente. Olha o que nós estamos fazendo. Passa pra frente. Aprendeu. Nossa, aprendi uma coisa legal. Passa pra frente. Ensina pra uma amiga. Sim. Se você ensinar pra uma amiga, ela ensina pra outra. Se ensinar pra outra, ela ensina pra outra. Virou o quê? Prosperidade coletiva. Exato. É um caminho de expansão de conhecimento. Conhecimento compartilhado, né? Conhecimento compartilhado. E outra coisa, quem não compartilha conhecimento é egoísta. Então, nós estamos aqui, no nosso servir faz parte de compartilhar aquilo que a gente aprendeu. Independente se será o nosso ofício, né, à frente, que a gente vai tocar ou não. Pelo menos eu tenho isso como regra de vida. Eu sempre compartilho, mesmo quando a pessoa não perguntou, então deixa eu compartilhar com você, né, Fernanda tá de prova. Ai, maravilhoso. E o último foi um presente de mentoria, co-criada também. Já falei que nada grande se faz sozinho, então a gente cocria com o universo, com algo maior e com as pessoas. Que numa mentoria com a Doris Paet. Olha. Em todas as minhas palestras ela está. Que num receio dela, acho que eu posso falar? Claro, pode? Deve. Num receio, num lugar de expansão, mas num lugar de muito julgamento interno, né? Num lugar de, cara, eu falava, Doris, você tá pronta, meu amor? Você tá pronta pra essa fase? Vai fazer, vai acontecer. E aí, né, nessa discussão que a gente estava ali com tudo pronto, literalmente, né, aquele plano pronto, o que a gente queria, os nossos objetivos, não era, Doris? Sim. E aí, Deus nos iluminou nesse dia. Sim. E eu falei assim, Doris, mas se eu brilhar demais, eu falei, amor, mas não é sobre brilhar, é iluminar. Se você brilha sozinha, você não tá brilhando sozinha.
Você não tá brilhando mais sozinha, você tá iluminando. Você tá iluminando a sua vida, a vida da sua família, suas colaboradoras, não é? Você tá iluminando todas aquelas suas amigas que estavam ali. Você tá quebrando paradigmas familiares, crenças, né? Crenças Abrindo e caminho pra padrões. outras Abrindo mulheres. caminho para outras Pra mulheres, outras porque eu pessoas. quero que ela seja a empresária mentora, né? Eu sempre falei isso. É você que vai ensinar. E ela falava, não, mas eu vou te indicar. Eu falei, não, filha, é você que vai fazer. Eu tô do seu lado. Eu tô te dando a mão. É você que vai fazer. E aí, nesse lugar de não é sobre brilhar, é iluminar, ela nos deu, né, para o mundo essa âncora dessa frase, que hoje é uma fonte do meu trabalho. Todas as palestras eu conto. Todas as palestras eu conto E virou essa até história. tatuagem, né, E Doris? virou tatuagem. Não, e vai para os slides, não vai? Das suas apresentações? Vai, eu vou mostrar. Ela mostra. Eu mostro. E aí vai para os slides. Então, na hora que vocês trouxeram qual que é o código máximo para mim traduz isso tudo. Você se autoliderar, você assumir sua postura e seu posicionamento, e mesmo diante aos julgamentos que vão acontecer. Sim, julgamento, né? rejeição. Críticas. Se colocar constante em passos pequenos, firmes e constantes nesse lugar. Assumir que você quer, não porque você precisa, mas porque você quer prosperar. Porque você quer crescer. Porque você quer expandir. Sim. Tá? Levar esse lugar de, peraí, é comigo. Eu sou autorresponsável por isso, e eu vou ensinar as outras pessoas que estão ao meu lado, que querem também aprender, né? E não como negócio, mas que eu possa compartilhar aquilo para iluminar ainda mais o meu conhecimento e a minha vida. Uau. Então, acho que é isso. Uau, e assim a gente encerra. Tati. Ai, Jesus! Ai, meu Obrigada. Deus. Obrigada, Não bate obrigada, no microfone, Tatiana. Muito obrigada. Obrigada por iluminarem a minha vida. Obrigada. Não Muito tem como obrigada. sair dessa conversa melhor do que a gente entrou. Não, quer dizer, não tem como sair pior. A gente sai muito melhor. Tenho certeza que nós e quem tá nos ouvindo, né? E essa conversa não acabou. Mas vamos gravar uma segunda parte dela, né? No fim do dia. Vamos ter, Enquanto né? a gente conversava, foram vindo várias perguntas aqui, vários assuntos. Vários então, insights. Não, também. tem vários braços ali, ó. Gente, eu tô assim. Eu tô me segurando de tal nível aqui que vocês não têm ideia, porque transborda. Muita coisa. Vamos continuar essa conversa então Bora. depois. Bora. Estamos juntas. Obrigadão, Tati, Obrigada, por esse bate-papo, por tanto acrescentar na nossa vida, de quem tá nos ouvindo. Estamos no YouTube, estamos também no Spotify. Você pode nos ver e nos ouvir. Não é só o podcast, é um movimento. É um movimento. Ficamos por aqui, mas por enquanto. Fiquem ligadas. Tchau, tchau. Não é só um podcast. É um movimento.